Dr. Euler Barbosa, nós tivemos, ou eu tive a felicidade, né, de cursar 5 anos de faculdade com ele. Então foi uma experiência muito gratificante. Temos muitas histórias, e aí o pouquinho do tempo que ele acaba chegando um pouquinho mais cedo na palestra, não dá pra gente colocar todos os assuntos em dia, porque acho que nós estamos ficando velho. Já está dando aqui quase 20 anos da nossa formatura. 17 esse ano. Estamos ficando velho. Doutor Euler Márcio Leles Barbosa, advogado, formado pela FDSM, pós-graduado em Direito Desportivo e Negócios no Esporte, associado ao Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, ao Instituto Mineiro de Direito Desportivo, ex-gerente regional Sul de Minas, tem publicação de artigos relacionados ao direito desportivo, tem também um curso de Direito Desportivo da Fundação Getúlio Vargas, concluído em 2016, participação em simpósios, fóruns e congressos referentes ao direito desportivo, ex-membro da Comissão de Direito Desportivo da 24ª Subseção da OAB de Pouso Alegre, ex-auditor da primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol Americano e ex-diretor jurídico do Pouso Alegre Futebol Clube. Na época de faculdade, não tinha essa habilidade como futebol, mas é algo... Você já viu o resto do futebol? Mas é algo que nos apaixona, né? Somos apaixonados pelo futebol, então é uma alegria muito grande receber, mas eu acho que no currículo principal eu não falei, né? Pai da Helena, pai da Helena. Então, faltou só isso, então. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Inicialmente, aqui agradecendo a presença de vocês e desejando uma boa noite para o pessoal que nos assiste aqui também na plataforma. Inicialmente, agradecer as palavras do Dr. Reis aqui, um amigo, irmão que eu levo, tenho um apreço imenso. Obrigado pelo convite. Estava devendo essa visita aqui por questão de data, mas hoje a gente conseguiu alinhar. E sabe que a satisfação é minha, a gratidão, a minha felicidade de estar aqui presente. O currículo que o Dr. Reis falou, a gente usa mais para a questão de... Exatamente, para fins de arquivo. Mas a gente está aqui para tentar... A intenção hoje aqui para vocês é passar um pouco da prática, um pouco da teoria, talvez vislumbrar em vocês uma vontade de querer algo a mais, de talvez uma área nova que talvez muitas pessoas não conheçam, talvez só de ouvir falar, por ver de televisão, para ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui um pouco disso, que é uma área interessante que vocês verão que é uma área muito ampla. Alguns de vocês aqui, depois de formados, vão poder escolher se vão advogar, se vão prestar concurso, mas eu dou exemplo de caso que a minha esposa formou em Direito, prestou OAB, passou em concurso, largou, hoje é nutricionista. Então, a vida tem esses caminhos. Mas espero que já de antemão, agradecendo a presença de vocês, numa sexta-feira à noite aqui, presencialmente. Deve estar valendo atividade complementar, nota, mas isso não interessa, vamos deixar passar. Faz de conta que não, mas desde já eu agradeço a presença de vocês. Eu vou começar aqui, e eu pretendo ser muito breve, e a minha intenção aqui, repito, é ser o mais breve e o mais leve possível, para trazer informações que vocês talvez não saibam, mas que não seja para encher a cabeça de vocês de informações. Eu vou tentar trazer aqui um pouco da prática do dia a dia, e para tentar trazer aqui a prática da advocacia, eu vou tentar inserir isso dentro de um contexto de evolução legislativa, do que a gente tem hoje, do que a gente teve antigamente. Então aqui, só para a gente começar, a gente fala em direito desportivo, advocacia desportiva, a gente tem que ter em mente, como os outros ramos do direito, eles se originaram de algum lugar e vieram de alguma maneira. Aqui eu costumo dar esse exemplo, acho que é fácil de vislumbrar, de olhar e de enxergar. Suponhamos que depois aqui a gente combine que aqui a gente tem alunos de qual período? Do primeiro ao 10º. Então, suponhamos que depois da palestra a gente combine que aqui tem uma quadra aqui fora, né? A gente falou assim, vamos depois da palestra aqui, a gente vai jogar aqui uma partida de futebol entre o primeiro período e o 10º período. Então a gente vai estipular que serão 5 minutos ou 2 gols. Então a gente vai colocar ali na linha 3 contra 3, 5 minutos ou 2 gols, e vai ter gente para entrar reserva. Vejam que, minimamente organizado, a gente está aqui tentando resolver na hora, a gente estipulou regras.
Então a gente estipulou que serão 3 contra 3, serão 2 minutos, se os 2 minutos, 2 gols. Se ninguém fizer 2 gols, a gente vai contar 5 minutos, acabou, os de fora vão entrar. Então notem que o direito, nesse ramo do direito esportivo, ele nasce juntamente com essa necessidade de um ambiente minimamente organizado. A gente tem que estipular regras para que essas regras sejam cumpridas e para que haja uma competição, que haja um jogo limpo. Depois vocês vão ver de alguns princípios lá na frente. Mas então, a gente pode falar com relação a isso, ó, deixa eu virar para trás aqui, que essa própria existência aqui do direito, ela pressupõe a necessidade de algo minimamente organizado. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode definir aqui o direito esportivo. Eu não vou ler aqui atrás, não sei se estão vendo aqui, mas é uma qualificação que a gente tem, uma definição do direito esportivo, e aqui a gente pode entender essa definição como um sentido estrito, porque está dizendo que é uma regulação de competição, de regras, mas vocês vão ver lá na frente que o direito esportivo ele é interdisciplinar e multidisciplinar. E por que isso acontece? Porque a gente tem vários ramos do direito para chegar a um objetivo comum, e todos esses ramos trazendo um conteúdo de pouco para dentro. Eu vou exemplificar um pouco mais para frente, mas o atleta profissional, e aqui eu vou pedir licença para vocês para falar da modalidade de futebol, que é que a gente tem mais em voga, é o que a gente tem mais notícia e é mais fácil de dar exemplo. Um atleta profissional de futebol, ele é um trabalhador, não é um trabalhador comum, porque as regras são específicas, são peculiares, de um trabalhador CLT, por exemplo, mas ele tem uma CLT assinada, é recolhido imposto previdenciário, é recolhido fundo de garantia. Então, assim, ele é um trabalhador comum, tirando as peculiaridades da profissão. Então, quando vai se fazer um contrato de trabalho, a gente empresta um pouco ali do direito de trabalho. Quando a gente vai fazer um contrato de cessão de uso de direito de imagem, e direito de imagem do personalismo, a gente cede o uso. A gente não cede a nossa imagem, a gente cede a possibilidade de explorar o uso da nossa imagem. É um contrato de natureza civil. Então, vejam que a gente fala em direito esportivo aqui, essa definição em sentido estrito, mas sempre lembrando que é um ramo amplo, inter e multidisciplinar. Então, aqui, o que a gente tem com relação à evolução legislativa, que eu disse para vocês que eu vou tentar trazer um contexto. Aqui, 1932 a 1945, a gente estava vivendo um Estado Novo no Brasil, regime totalitário. Então, na época, o que o Estado fazia? Era um regime estatal totalitário, que o Estado tinha o poder, e a prática de esporte nessa época ela era mais como uma maneira do Estado vigiar o cidadão para que eles não se rebelassem contra o Estado através do esporte. Então, que era um domínio estatal, as regras existentes à época limitavam, não existia nessa época a possibilidade de se ganhar dinheiro praticando esporte. Né? Então, depois a gente passa aqui para o segundo período, de 46 a 88, antes da promulgação da Constituição Federal, a nossa atual. Ainda com uma intervenção estatal, mas um pouco mais leve, com a edição de normas um pouco mais protetivas, mas mesmo assim a gente continua com um passo com uma intervenção estatal muito alta. E quando que a gente vai ter aqui na nossa legislação uma autonomia para o esporte, para o direito esportivo em si? Aqui a partir da Constituição de 88, que aí o desporto passa a ser tratado como direito social e fundamental do cidadão. Aqui a Constituição, através do artigo 217, outorga, dá uma autonomia para as entidades de administração do desporto, uma autonomia legislativa, uma autonomia de funcionamento, para que elas possam, dentre elas e dentro delas, editar normas e, obviamente, respeitando o Estado. E aqui destacando o fato que, quando eu falo em autonomia concedida, eu não falo em soberania. A Constituição concede essa autonomia para as entidades de prática esportiva, mas ela não é uma autonomia e não é absoluta. Ela deve obediência a legislação do Estado. Então, ela deve obediência à Constituição Federal, ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, ao Estatuto da Criança, que a gente tem, voltando ao exemplo aqui do futebol. Hoje, um atleta profissional, ele pode se profissionalizar a partir dos 16 anos de idade. Então, 16 anos é uma pessoa relativamente capaz, ela ainda depende de uma assistência, e o Estatuto da Criança e do Adolescente vai reger essa obrigação, essa relação existente. Então, a partir dessa data aqui de 88, a gente tem um rompimento com a intervenção e é conferida autonomia. E ali, ó, tá uma transcrição literal do artigo 217, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um.
observados. Aí, aqui está o artigo 1º da Lei Pelé, depois eu vou falar das fontes do direito esportivo, eu vou citar lá na frente, mas aqui está dizendo que a prática formal é regulada por normas nacionais e internacionais e a prática não formal é caracterizada pela liberdade lúdica. A não formal é porque é o exemplo que eu dei início, depois da palestra, que a gente se reunir e for ali bater uma bola, jogar um vôlei, jogar alguma coisa, e a formal é aquela onde há uma profissionalização do atleta, da atividade esportiva em si, dos agentes que estão ali inseridos naquele contexto. E aí, o que a Constituição e aqui a Lei Pelé traz? Que o desporto é reconhecido como qualquer dessas modalidades aí atrás. Então, hoje em dia, legalmente falando, a gente tem o desporto educacional, que é o desporto da escola. A educação física que a gente pratica, né, que é a busca a interação daqui do cidadão, a gente fala mais da criança, que é uma fase mais de criança, adolescência e educação física. A gente tem o de participação, que é esse que eu falei, que é o lúdico, que a gente integrar a sociedade, aquela corrida que a gente está no fim de semana, o futebol que a gente joga durante a semana, uma luta que você pratica, o desporto de rendimento, aí a gente está falando do desporto profissional, um atleta profissional de futebol, um atleta de vôlei profissional, que ele faz esse esporte de rendimento e de alto rendimento, é a profissão dele, ele vive daquilo, e aqui o desporto de formação, que é a iniciação desportiva. Falando de novo do futebol, que é mais fácil a gente exemplificar, hoje um atleta, dando um exemplo aqui desse Estevão, do Palmeiras, do Hendrick, o Hendrick tem 17 anos, o Estevão tem 17 anos. Eles começaram, os dois inclusive, começaram no Cruzeiro. O Cruzeiro tomou, né? Eu estou falando que eu sou cruzeirense, então o Cruzeiro perdeu essas duas joias para o Palmeiras e eles começaram na base de formação do Cruzeiro. E enquanto crianças, porque eles ainda são crianças, eles têm um contrato de formação. Às vezes tem uma ajuda de curso, mas não é profissional. É um contrato de formação onde ele vai iniciar desportivamente naquela modalidade para entender a técnica daquele jogo, para entender, de fato, se tornar um cidadão dentro toda aquela estrutura. E além dessa aqui, que não é um rol taxativo, é um exemplificativo, hoje em dia a doutrina entende também a existência de um desporto que eles chamam de terapêutico. Alguns de vocês já devem ouvir falar, em Pouso Alegre tem uma instituição que chama Shine, eles trabalham com a ecoterapia. Eles usam cavalos para fazerem um trabalho biopsicossocial com crianças, com pessoas que possuem deficiência ou algum tipo de transtorno mental. Então, algumas pessoas que tenham essa necessidade, eles praticam essa ecoterapia, então é uma forma de desporto, ainda que não esteja aqui vinculado no rol aqui, como eu disse, ele não é taxativo. E só destacando para vocês que as modalidades educacionais de participação e de formação, elas não visam a competitividade entre os participantes. Elas visam a integração do cidadão que está ali, busca o crescimento daquela pessoa, diferentemente do de rendimento. Porque de rendimento a gente visa, de fato, a competição. O clube entra para disputar um torneio e ele quer ganhar, então o alto rendimento é esse. E assim, eu tive um pouco de acesso enquanto diretor jurídico do Pouso Alegre, a gente tem uma visão de que o atleta de alto rendimento pode jogar no time de Série B e de Série C, que é diferente de um clube de Série A e Série B. É diferente a estrutura, obviamente. O investimento é outro, os atletas são outros. Mas o nível de desgaste, o nível de entrega desses atletas é quase desumano. A gente costuma falar, médicos costumam falar que o desporto de alto rendimento, ele machuca. E de fato ele machuca. Você pode ver, a maioria dos jogadores de futebol, atletas profissionais, eles têm lesões, convivem com lesões, então o desporto de alto rendimento em si, obviamente diferente desse nosso de participação, lúdico, ele maltrata de fato. E assim, há algumas proteções, por exemplo, um contrato de trabalho, eu vou mostrar um modelo depois aqui do contrato padrão, só adiantando um pouco o assunto. O contrato especial de trabalho esportivo do atleta, como é que funciona? E aqui, falando do futebol para ficar mais fácil de entender. Quando um clube contrata um atleta, a gente tem dois direitos aqui, direitos econômicos e direitos federativos. Os direitos econômicos é o antigo passe. Eu tenho um clube de futebol, ele adquire aquele atleta e ele é dono daquele atleta. O direito federativo advém do direito econômico, que é um direito que tem que ser obrigatoriamente averbado na federação, que ele vai para a CBF, Confederação Brasileira, e desce para as federações, e depois ele vai para o clube. Então, esse direito, e obrigatoriamente nesse contrato especial de trabalho esportivo,
tem que se ter duas cláusulas, que é uma cláusula indenizatória, uma cláusula compensatória, e a obrigação do clube contratar um seguro de vida para esse atleta. Um seguro de vida e um seguro de acidentes pessoais. Inclusive, há processos trabalhistas em que o clube não contrata esse seguro, o atleta passa por alguma lesão e ingressa com uma ação trabalhista, o clube é condenado a indenizar aquele seguro não contratado. Então, há uma segurança, até porque ele é um ativo do clube. Se o jogador se lesiona, o clube não pode mandar embora. Ele vai bancar aquele tratamento. E aqui, por favor, a gente está falando aqui de clubes de grande expressão. O cenário ali da Série A, por exemplo, os 20 clubes mais ou menos, porque a grande maioria de atletas de futebol, mais de 90% é salário mínimo para baixo. Então, isso que a gente vê de salário astronômico é exceção da exceção da exceção. Então, a gente tem que também colocar isso na cabeça, porque às vezes a gente tem essa imagem de que, nossa, é muita vantagem. Eu não estou aqui fazendo advogado diabo, falando que está certo ou está errado, mas é que depois que a gente passa a conviver lá dentro, a gente vê que, de fato, as coisas são um pouco mais diferentes. Posso ir? À vontade, à vontade. Vamos pontuar já com casos práticos. Sim. Né? Fica muito mais fácil a gente entender. 2 casos envolvendo a seleção brasileira. Neymar, quando ele se lesiona e volta ao Hilal e fica lá parado, e o Pedro, que aconteceu a mesma coisa. Seleção brasileira paga? Paga. Ou fica por conta do clube? Não, paga. A seleção brasileira paga. Tanto que, assim, a gente vai ver depois, entre as fontes do direito esportivo, eu falei para vocês ali que a partir de 88 existe uma autonomia concedida para as entidades. Essa autonomia dá o direito das entidades de fazerem o arcabouço legislativo desportivo, obviamente obedecendo a legislação civil do país, a Constituição, o Código Civil e legislação internacional, mas a gente pega uma pirâmide que vem da FIFA, desce da FIFA para as confederações, então a Confederação Brasileira de Futebol, a Argentina é uma federação, outra confederação de algum outro país, e das confederações para as federações estaduais. Então, FIFA, CBF, aqui no nosso caso é a FNF, Federação Mineira de Futebol. Quando o atleta ele é convocado para a seleção de origem, a seleção ela se compromete, a caso haja algum tipo de lesão, ela custeia esse tratamento. E como eu estou falando, são jogadores desse nível que chegam a ser convocados para uma seleção, ele está no clube que vai dar todo o suporte para ele. Então, assim, a gente brinca, por exemplo, hoje eu falei que o atleta ele recebe um salário astronômico, é feito recolhimento previdenciário, só que vai recolher pelo teto, obviamente. Né? Então, para ele, aquele dinheiro do benefício, ele vai entrar, vai pedir o benefício e tal, eventualmente, estou falando aqui, os menos favorecidos de clubes menores, obviamente, vão depender desse valor. Mas desses clubes maiores, o clube vai continuar pagando salário, vai bancar o tratamento, e no caso da seleção do Neymar e do Pedro, a seleção banca esse tratamento. Só o tratamento? O tratamento, o salário. Então, igual o do Neymar, não foi o Al-Hilal que pagou. Aí eles podem até fazer um acordo depois entre eles, né? A CBF e o clube, mas tem essa, porque tem essa obrigação, né? Pelo menos uma multinha ali. Mas até porque, assim, quando o jogador é convocado para a seleção, é muito difícil ele recusar. Então, de fato, ele está sujeito àquilo ali. E como são todos, como eu disse, quando eles chegam nas seleções, são no ápice da carreira. Estando no ápice da carreira, consequentemente, eles estão no clube de primeira prateleira. Né? Então, o clube vai dar condição para ele, porque ele não quer perder aquele ativo dele também. Mas há essa punição, entre aspas, para que a seleção arque com esse custo, porque é uma responsabilidade que ela assume. Né? Porque ela já tira o jogador do clube dela para cumprir aquela data FIFA, então ela cumpre aquela obrigação. Mas existe essa possibilidade. Aí, como eu falei das fontes, vocês aqui já devem ter visto, talvez, ali em teoria geral do processo, não sei como é que está a grade hoje, provavelmente falar só 17 anos, não sei como está hoje. Mas aqui, as fontes são os meios pelos quais as normas elas se exteriorizam no mundo. Então, aqui do direito desportivo, a gente tem a Constituição, a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, o CBJD, doutrina e jurisprudência. Apenas uma curiosidade, a Lei Pelé é de 98 e a Lei Geral do Esporte era de 23, é a mais recente. Só que ela não revogou a Lei Pelé. Então, a gente tem ali um pequeno conflito normativo, então, às vezes uma complementando a outra, mas hoje em dia a gente não tem mais o Estatuto do Torcedor, não tem mais a Lei Bolsa Atleta, está tudo inserido dentro dessa nova lei de 2023. Então, nessa Lei Pelé, nessa Lei Geral do Esporte, depois, se vocês quiserem constar, vai ter lá o que deve conter obrigatoriamente no contrato esportivo de trabalho, no contrato especial de trabalho esportivo, vai conter a responsabilidade do clube, os deveres do atleta, os deveres do clube, está tudo lá. E como eu falei, aqui a gente não tem muito tempo, eu vou passar um pouco nesse contexto para vocês terem uma noção de como é. Aqui, princípios também, da mesma maneira das fontes,
E aqui a gente tem que parar para diferenciar um pouco, porque aqui a gente vai ter talvez uns 3 ou 4 tipos de princípios distintos. A gente vai ter aqui originários e derivados e os princípios do próprio sistema desportivo. A gente não pode esquecer que, como eu falei, tem uma pirâmide ali que vem uma regulamentação da FIFA, a CBF deve obediência à FIFA nesse regulamento e as federações devem obediência à CBF. Então, por exemplo, muitas vezes a gente olha no Globo Esporte da vida assim, abriu a janela de transferência de tal país, dentro dessa janela o time pode contratar um jogador para outro país. Essa transferência é internacional. Então, o clube ele tem que acionar a FIFA, tem um programa que chama TMS, Transfer Market System, que é e hoje em dia, como está tudo digital, todo atleta profissional tem um passaporte desportivo. Nesse passaporte tem a vida toda dele, desde quando ele começou a jogar na Várzea, por exemplo. Quando ele não era federado ainda, que a gente fala. Então ele tem todo o desportivo, o passaporte desportivo do atleta. Então assim, é uma transferência internacional, aciona a FIFA, documentação, registra a CBF, registra a federação, aí o famoso BID, publica no boletim informativo diário da CBF para dar condição de jogo para aquele atleta jogar por aquele clube. A gente tem muitos casos aqui de atleta que foi contratado ali fora da janela, ele pode ser contratado, mas ele só pode ser registrado dentro desse período de janela. Então, às vezes o atleta é contratado em janeiro, a janela abre só em março, ele só vai poder jogar em março, que é a data que ele vai poder ser registrado junto àquela federação. Então, aqui no caso do direito desportivo, o que a gente tem aqui de princípios originários? Que seriam princípios originários do sistema desportivo, da legislação, que a gente chama de lex esportivo. Aqui o jogo limpo, é o famoso fair play, muitos jogadores jogam com a braçadeira de ferro, principalmente em jogos de Copa do Mundo, competições organizadas pela FIFA. Além do respeito às regras, o fair play ele excede esse respeito às regras do jogo. É justamente o que está aí, a gente não tem como fugir dele, para não contaminar o resultado, para que haja um respeito entre os atletas, entre as modalidades, entre as entidades ali que estão praticando aquela modalidade. Então, é aquilo que a gente vê no futebol, o jogador se contundiu aqui, o atleta vai jogar bola para lateral. É, de fato, um jogo para que as coisas ocorram da maneira mais correta possível, para que não seja necessário lá na frente a justiça esportiva agir de alguma maneira. A gente tem aqui a igualdade, que seria a fair condition. O que significa isso aqui? E aí está falando da imprevisibilidade dos resultados. Um exemplo prático e fácil para a gente vislumbrar isso. O jogo de futebol profissional são 11 contra 11. 1 no gol e 10 na linha. Se eu coloco um time com 10 na linha contra o outro com 5 na linha, eu não vou ter igualdade de condições. Eu perco a imprevisibilidade do resultado. É muito mais fácil um time completo com 11 ganhar do time com 6 do que o contrário. Então, essa igualdade de condições, o UFC aluga a mesma qualidade para os dois. Eles lutam ali só com calção. No judô, tem o kimono, tem as regras do judô. Daquela bermuda, do macacão. Então, assim, essa igualdade de condições ela é necessária para que a gente tenha essa imprevisibilidade dos resultados das competições. Fórmula 1, peso dos carros, pneu. Então, assim, se a gente parar aqui todas, vôlei, peso da bola, 6 contra 6, altura da rede. Então, a gente tem essas questões que são originárias do direito. Aqui a prevalência e estabilidade das competições, que é a pró-competição. O que significa isso? Vocês vão ver na frente que hoje, em sede de justiça desportiva, a gente tem o CBJD e tem a composição dos tribunais. Pleno, que seria a segunda instância, as comissões disciplinares, que seriam a primeira instância. Aqui, essa prevalência da continuidade, ainda que existam esses tribunais para dirimir eventuais conflitos, prevalece o que aconteceu na competição. Então, assim, e é de fato o que está aí. É analisado e examinado à luz da valoração da competição. Então, leva-se ao máximo na análise do que aconteceu a prevalência do que ocorreu no jogo, independente de qual competição que a gente está falando. A gente teve um caso recente agora, salvo engano, foi no Campeonato Catarinense. O time, acho que do Concórdia, agora eu não sei, acho que era Barra e Concórdia. Eu sei que o jogo estava acabando, o time fez o gol, o juiz apontou para o meio do campo e terminou o jogo. Só que ele deu o gol. Só que ficaram sem saber se ele deu o gol, se ele acabou o jogo, tanto que o time que se sentiu prejudicado, ele entrou com um procedimento que a gente chama pedido anulação da partida, alegando erro de direito, que seria um erro de interpretação da regra, que poderia dar asa à anulação.
Então, o que eles vão fazer se isso chegar no tribunal esportivo? Eles vão analisar, em última instância, o que de fato ocorreu, se está dentro da regra, se houve desrespeito, para dar uma decisão mais concisa e mais concreta, para que aquele resultado ali que aconteceu prevaleça dentro de campo, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Então, leva muito em consideração o que ocorreu dentro do campo de jogo, seja no futebol, seja no vôlei, seja outra. E aqui a autonomia que eu falei para vocês, e repetindo, é uma autonomia, não é uma soberania. E o que significa essa autonomia? No início aqui da minha explanação, eu brinquei, depois da palestra, a gente se reunia ali e a gente vai fazer, serão regras ainda que mínimas. E isso, se vocês entrarem no site da Federação Mineira hoje, e dando exemplo da Federação Mineira que a gente tem em Minas, vocês vão ter lá a legislação. Se vocês quiserem, vocês vão poder acessar lá o regulamento da competição. Então a gente vai ter o regulamento geral das competições organizadas pela Federação Mineira. Então a gente vai ter Campeonato Mineiro, módulo 1, módulo 2, segunda divisão, base, e o regulamento específico de cada competição. Então, essa autonomia da entidade esportiva é isso. A federação, as confederações, elas possuem autonomia para organizarem, dentro das suas competências, as competições inseridas dentro de sua competência. Então, eles vão colocar ali o regulamento do Campeonato Mineiro esse ano. Eram 10 times participantes, caíam 2, né, os 8 primeiros, os 4 primeiros do quadrangular em semifinal e final. É o regulamento da competição. 3 cartões amarelos, o atleta está suspenso, não joga a próxima partida, suspensão automática. Então, essa autonomia significa isso. Eles possuem essa autonomia para que eles possam, dentro da própria competição, dentro da organização, organizarem-se como entidade de administração do esporte para fazerem aquele campeonato acontecer. E, obviamente, repetindo, respeitando a legislação intraprofissional, profissional. E aqui, ó, a gente passa para os derivados constitucionais. Aqui é uma pincelada porque essa questão da legislação dos recursos públicos, você já deve ter ouvido aqui falar alguma questão de lei de incentivo ao esporte. A gente tem a lei federal, tem a lei estadual, né? Então, apresenta-se um projeto e isso é para fomentar. Dando exemplo, isso aqui não é problema, não é impedimento, por eu ter tido contato com isso, mas eles publicam isso também em redes sociais. O Bozalec, por exemplo, futebol de base desse ano, eles fizeram um contrato com a Unilever. Então, a Unilever, o que ela faz? Ela tem algum benefício fiscal, né? E ela fomenta aquela prática da base do Bozalec, através de patrocínio. Então, é isso. A Constituição deu para essa promoção prioritária, concedeu para essas empresas e entidades, dentro da lei, obviamente, para fazer dessa maneira, para fomentar a prática do esporte. Então, isso dá um incentivo. Em Pouso Alegre tem uma lei municipal, que eles têm um incentivo. Pouso Alegre utilizou disso algumas vezes, mas principalmente para atletas que não têm condição. Um atleta de luta vai disputar uma competição, eles não têm a condição, ele apresenta um projeto, a prefeitura analisa aquele projeto e paga a título de reembolso. O atleta, ele vai, paga do próprio bolso a passagem, a alimentação, a estadia. Quando ele volta, independentemente do resultado, ele é reembolsado daquilo. Obviamente, depois do projeto aprovado. Então, é uma maneira legal de incentivo, porque a gente sabe que é difícil hoje em dia. E repetindo, a gente tem acesso, via mídia, digital, televisão, rede social, é o que acontece com grandes clubes. Né? Então, é o que acontece com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Palmeiras, com o Flamengo. E é uma realidade totalmente diferente do que acontece perto da gente aqui. Campeonato Mineiro, módulo 1 mesmo, que a gente tem time de interior. Já joguei em Tombos lá em Tombense, uma estrutura sensacional, mas lá hoje até sabe, mas é uma estrutura totalmente diferente. Então, esses incentivos fiscais, né, que a própria lei concede, é interessante para fomentar isso. Aqui o tratamento diferenciado entre o esporte profissional e não profissional. O que significa isso? Eu falei para vocês que a Constituição fala que hoje a gente tem um esporte de educação, educacional, rendimento, participação, né, terapêutico, de formação. A lei, a Constituição, ela distingue o esporte profissional do esporte profissional do não profissional. E por que isso? Tem que haver essa distinção justamente porque se eu sou um atleta de fim de semana e eu jogo no time toda semana, eu não sou um profissional, eu não vivo daquilo. E aqui a gente tem que falar que profissional é o atleta e não a modalidade. A modalidade, a gente tem que entender que, pulando aqui para o direito de trabalho, os requisitos do contrato de trabalho, né? Continuidade, atualidade, universidade, pessoalidade, pessoa física. Às vezes a pessoa tem todos os requisitos, mas ela não é contratada. Mas depois ele vai ter essa acuação trabalhista para tentar reconhecer o vínculo de emprego. Aqui é a mesma coisa. Um atleta, se ele vive disso, se ele concentra, treina, viaja para jogar, disputa campeonato, a renda dele é aquela, que seja grande, que seja pequena, mas a renda única dela de sobrevivência é essa, ele
ele é um atleta profissional. Então ele tem que ter todos os direitos profissionais regidos pela CLT, pela Constituição. E o desporto profissional aqui, uma diferenciação que é importante até para fins de entendimento, esse artigo 82 do CBJD, o que é o CBJD? É o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Nesse código há as penas, há as sanções para julgamento nos tribunais desportivos. Então, há uma diferenciação porque, por exemplo, eu falei do regulamento. Se a gente pega o regulamento geral da competição da Federação Mineira, do ano passado ou desse ano, vai estar lá no primeiro ou segundo artigo dizendo que as competições de base, sub-17, sub-15, sub-20, não são profissionais. Ainda que tenham a existência de atletas profissionais. Um exemplo, Cruzeiro tem atleta da base que é sub-20, mas o atleta no Brasil hoje ele pode se profissionalizar a partir dos 16 anos. Ou seja, a partir dos 16 anos ele pode assinar um contrato de trabalho esportivo, pode ter a carteira assinada e ser um atleta de futebol profissional. Ele joga a base sub-20, mas ele é um atleta profissional. Então, por isso que eu disse que não é a modalidade que é profissional, é o atleta. Porque um atleta sub-20 do Cruzeiro profissional, ele disputa uma competição não profissional, que é a sub-20. Então, essa diferenciação aqui, por quê? Se um atleta dessa natureza ele comete uma infração e ele está disputando uma competição não profissional, a pena dele é pela metade. Então, a aplicação, ele foi, né, ele expulsou, deu um soco, deu um chute no atleta da equipe contrária, foi expulso, foi julgado, pegou 3 penas de 3 jogos de gancho de suspensão. A pena dele vai ser pela metade. É, obviamente, quebrado em meio, exige, a gente derruba para 1. Então, essa diferenciação aqui é mais por conta do fomento da prática do esporte e da aplicação da lei em si. Aqui, um tema interessante, eu fiz até um artigo sobre essa mitigação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Já devem ter visto o direito constitucional, artigo 5º, inciso 35, que fala sobre o livre acesso à justiça. Né? Eu até coloquei ele ali. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É o direito de petição, se você se sentir lesado, você tem o direito. A gente está até discutindo um caso concreto aqui antes, né? Se vai ser definido a gente não sabe, mas é o seu direito de pedir. Aqui, esse esgotamento da justiça desportiva, a própria Constituição fala que é proibido. Não se pode buscar a lei civil, a justiça comum, antes de esgotar todas as instâncias da justiça desportiva. Pode. Por isso que eu falo ali da mitigação do princípio. Ela não é proibida, ele é mitigado. Por quê? Como eu disse, as entidades de prática esportiva possuem autonomia. Autonomia concedida pela Constituição. Então, essa autonomia dá o direito para que eles, entre eles, resolvam as demandas deles, desportivamente falando. Eu estou dizendo aqui de uma injúria racial, estou falando de que acontece ou outras questões de xenofobia, alguma coisa desse tipo, que vai ter uma punição criminal lá na frente, se a parte interessada provocar isso, mas de maneira desportivamente falando, pede-se para que seja respeitado todas as instâncias. Então, trazendo um pouco que eu vou falar um pouco mais à frente. Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético, Gabigol, tuvelada no Leão. Expulso, cumpriu a pena desportiva, aplicação automática, o jogo de gancho, certo? Próximo jogo ele já ficou fora, não jogou. Ele vai ser julgado, inclusive ele foi julgado e foi condenado. Nesse julgamento, se o clube entender que quer recorrer, esse primeiro julgamento é feito por uma comissão disciplinar. São 5 auditores, uma procuradoria. A procuradoria faz o papel de promotoria, para a gente entender que na esfera da justiça comum. A procuradoria oferece a denúncia. Ele vai ser julgado por uma comissão disciplinar de 5 auditores. Maioria de votos, ele é condenado. Dessa condenação, tanto a procuradoria quanto o clube pode recorrer por pleno do tribunal. Então, em sede de Estado, a gente está falando de comissão disciplinar do TJD da Federação Mineira, primeira instância. Segunda instância, TJD pleno, que aí é composto por 9 auditores, eu vou falar a composição ali na frente depois, que são nomeados. Se a decisão for mantida e o clube ou a procuradoria quiser de novo recorrer, vai recorrer para o pleno do STJD da CBF do Rio de Janeiro, que em tese seria, não é a terceira instância, mas seria a última instância desportivamente falando. Por que eu falo a última instância? Porque algumas demandas, elas são originárias já do Tribunal da FIFA, por exemplo, do CADES, que é o Tribunal Arbitral da FIFA, ou uma demanda originária do TJD da CBF, que quando eu estou falando de Campeonato Mineiro, eu estou falando de federação. Federação, TJD da federação. Quando eu falo de Campeonato Brasileiro, Estado, Brasil, país, CBF, confederação.
deve obediência ao regulamento da CBF. Então, a competência originária de uma demanda oriunda de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, ela é da CBF, então ela vai ser julgada pela comissão disciplinar do TJD da CBF, seria a primeira instância. A segunda instância vai STJD. Então, o que esse esgotamento da instância, ele prega? Ora, você quer discutir na justiça comum? Ok, mas você vai ter que passar por todas as instâncias desportivas primeiro, para depois vir brigar aqui na justiça comum. E não é bem aceito. Alguns clubes que já fizeram isso, eles ficam meio que numa lista, né, no livro lá, obviamente falando metaforicamente, mas de que não é bem visto isso, porque eles entendem, poxa, a gente tem uma autonomia, a gente organiza um campeonato, a gente regula aqui através de um regulamento específico, geral de competição. E você vai querer brigar lá fora, para uma questão que já está decidida aqui. Então, esse princípio derivado, ele fala justamente disso. Repetindo, não é proibido, é uma mitigação. Se você achar que tem o direito de brigar lá na justiça comum, fica à vontade e depois pode ser que você tenha que arcar com as consequências. E aqui, os princípios derivados infraconstitucionais. A gente vai entrar aqui em soberania, autonomia, liberdade, direito social, e estão ali esculpidos na Lei Pelé. E esse aqui é taxativo. Então, aqui, representa as ideias gerais admitidas no texto afirmativo com rastro em trabalhos doutrinários. São princípios que foram gerados a partir de estudos, de entendimentos reiterados, que são utilizados no direito esportivo como um todo. Aí, a gente falando aqui de direito esportivo, né, falando como uma área de atuação no ramo da advocacia, que seja, a gente tem que entender, eu passei um pouco sobre o contexto da legislação da evolução normativa. Então, consequentemente, a gente tem que chegar no ponto de que, olha, então a gente está falando de uma autonomia, de uma matéria autônoma, como é o direito civil, como é o direito tributário, como é o direito do trabalho. Então, aqui, ele é um ramo específico do direito que possui normas, institutos e princípios. Esse Rafael Fachada, ele é um doutrinador também, e hoje ele é coordenador da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Hoje, no direito como tudo, a gente está partindo para mediação e arbitragem. Então, hoje, a maioria dos contratos desportivos possuem cláusula de arbitragem. Então, antes de você discutir judicialmente, você vai para essa CNRD. Um caso famoso que a gente teve aqui também, do Cruzeiro, do Fred, quando ele saiu do Cruzeiro, ele foi para o Atlético. Ele fez o caminho inverso, ele estava no Atlético. Ele assinou um contrato dizendo que se ele saísse do Atlético, ele não jogaria no Cruzeiro. Ele e a assessoria dele achou que seria anulado isso aí, ele assinou o contrato na época, acabou o contrato e ele foi para o Cruzeiro. O Atlético processou, foi na CNRD e ele está pagando até hoje. Uma multa milionária lá que o Atlético fez estipulado. E ele pagou junto com, não sei se o Cruzeiro está pagando junto com ele, se ele está pagando sozinho, mas ele foi, pagou o preço, achou que seria discutido, isso foi discutido em sede CNRD, depois ele recorreu, acho, para a Câmara Arbitral em Brasília ou no Rio de Janeiro, mas não foi frutífero não, então hoje ele paga. Então, o que a gente tem aqui de autonomia, para a gente falar que é uma disciplina autônoma? Aí ele faz uma definição que eu acho que ela é muito completa e a gente consegue entender e tenta fazer um paralelo com outras disciplinas. Aqui, voltando, a gente está falando de direito, a gente tem direito civil, direito de trabalho, direito tributário, e eu já falei que o direito esportivo ele é interdisciplinar e multidisciplinar. A gente vai sempre pegar emprestado alguma coisa de direito civil, alguma coisa de direito de trabalho, alguma coisa de direito tributário. E aqui, ele destaca esses 5 pontos aqui para dar ao direito desportivo uma característica de disciplina autônoma. Relevância social. A gente fala em relevância social, vem na cabeça o direito de trabalho, pela importância que ele tem para assegurar direitos protetivos do trabalhador, essa questão toda. Quando a gente fala em direito esportivo, a gente pode buscar vários exemplos. Um que eu acho que é um exemplo muito bacana, é um extremo, mas é um exemplo muito bacana. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar daquele Mohamed Salah, que joga no Liverpool. Ele é egípcio. A origem dele, a naturalidade dele é egípcia. Ele, em 2018, o Egito passava por um conflito muito grande e a libra egípcia estava passando por uma desvalorização gigante. Estava meio que assim, 9-1 comparado ao dólar, não existia. Em 2018, o Salah funcionou como um banco central praticamente. Ele foi a reserva cambial do país. Ele fez uma doação de 210 mil, agora não sei se foram libras esterlinas, dólares, foi para o país, para tentar equilibrar um pouco a moeda. Um outro exemplo, a seleção brasileira faz amistoso em países portugueses, menos favorecidos, países africanos, para angariar recursos para aquele país, alguma coisa. Né? Esses jogos de
cotidiano que atletas profissionais fazem para arrecadar. Então, assim, há uma relevância social. E o porquê dessa relevância, eu gosto de fazer um exemplo como esse do Salah, que é bem extremo, mas eu acho que é fácil de identificar. A gente tem que ter em mente que, assim, os acontecimentos que ocorrem no Estado, e aqui no Estado eu digo país, enquanto soberano, o contexto onde aquela prática esportiva ela está inserida e o contexto econômico e social estão intrinsecamente ligados. A gente não tem como separar isso. Não tem, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíada, gera emprego, ainda que deixe algumas impressões ruins aqui para quem vem nos visitar, falando de Copa de 2014, Olimpíada de 2016, mas gera emprego, seria para deixar um legado esportivo muito importante para ser utilizado, infelizmente não acontece, mas é inegável que há essa relevância social. E quando a gente fala em relevância social do direito esportivo enquanto disciplina autônoma, é isso. É uma disciplina autônoma que vai gerar essa relevância social por conta do contexto em que ele está inserido naquele momento, econômico, social ou político. Princípios próprios, a gente acabou de falar ali que ele tem princípios originários, constitucionais derivados e infraconstitucionais. Categorias homogêneas, volto a falar, ainda que seja um direito esportivo, um direito autônomo, uma disciplina autônoma, dentro dele a gente tem categorias homogêneas. É como eu falei, por exemplo, se a gente vai tratar de um assunto na FIFA, a gente vai tratar do direito internacional. A gente vai tratar do direito desportivo, do regulamento da FIFA e do país de onde está sendo feita aquela transferência. Está vindo o jogador da Letônia para cá. Eu vou ter que saber a lei civil da Letônia, a lei trabalhista da Letônia, para aplicar aqui e trazer para cá. Autonomia legislativa. Como eu falei, as entidades de administração de desporto, ela possui autonomia para editar normas que regulem aquela competição, aquela modalidade específica. Então, ela tem essa autonomia legislativa. Ela vai fazer aquele regulamento específico para aquela competição. E autonomia didático-científica. Aqui um exemplo, em 2018, o MEC autorizou a incluir nas grades curriculares de cursos superiores a disciplina de direito esportivo. A tabela da OAB mais recente de 2023 incluiu valores de cobrança para a prática do direito esportivo. Tem um campo lá específico. E a gente tem doutrina, a gente tem jurisprudência, a gente tem bibliografia. Então, inegavelmente, a gente pode dizer que o direito esportivo é uma autonomia, é uma disciplina autônoma, ainda que tenha uma interdisciplinariedade, uma multidisciplinariedade com outros ramos do direito. Claro, essa questão de que a gente está tratando de direito esportivo, que em tese é algo muito longe da gente, que é mais administrativo, tem até essa discussão da origem, se seria administrativo puro, se seria jurídico ou não, mas é porque aí o próximo tópico ali vai dar para exemplificar um pouco mais, que é com relação ao justiça esportiva. Por quê? A gente está falando aqui do direito esportivo enquanto autonomia, enquanto disciplina autônoma, uma disciplina que possa ser ensinada em curso de graduação, de pós-graduação. Mas a gente tem o acesso à justiça esportiva e ela é específica. Como eu disse lá, o princípio da mitigação da facilidade da jurisdição. Qual justiça competente para julgar as demandas, os dissídios desportivos? É a justiça desportiva e ela é constitucional. Ali é uma definição do Paul Schmidt, mas aqui na frente tem a base legal e a competência. Aqui o artigo 217, que eu falei da mitigação, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça esportiva regulada em lei, e a Justiça terá o prazo máximo de 60 dias, contados na instauração do processo para proferir decisão final. Por que é importante essa celeridade? Eu trouxe até depois um caso prático, mas eu já vou exemplificar aqui. Campeonato Mineiro, para exemplificar essa celeridade. Campeonato Mineiro de 2023. Eu ainda estava como diretor jurídico do Pouso Alegre. Pouso Alegre ia jogar com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Um atleta no jogo anterior foi expulso, o Amarildo atacante. Ele foi expulso aqui em Pouso Alegre. Cumpriu o primeiro jogo de suspensão automática, que é uma punição desportiva, não é uma punição legal. A punição do cartão vermelho automático é uma punição desportiva. O julgamento dele foi marcado no mesmo dia do jogo do Cruzeiro, contra o Cruzeiro. E o julgamento é em Belo Horizonte. Então eu fui para fazer o jogo, era 7 horas da noite, eu acho. O julgamento era marcado para 5 ou 6 horas, não sei. Eu fui fazer a sustentação oral para defender o atleta. A gente conseguiu advertir o atleta, só baixar a pena dele. Ele foi advertido e ele pôde jogar. Então, por exemplo, essa celeridade é importante porque se esse julgamento fosse marcado para depois do jogo, ele não poderia jogar.
Então, ou ao contrário, foi feito no dia do jogo o julgamento. A sentença foi proferida e ele foi condenado, ele não poderia jogar. A não ser que houvesse uma detração da pena ali, se ele tomasse o jogo de gancho, já tinha cumprido uma automática, poderia haver detração, já estava. Você pega 2, 3, ele estava impedido de jogar. E era o nosso centroavante titular. E ele jogou. Ele não fez o gol, mas o Clive ganhou 1-0. Então, assim, só para dar esse exemplo da celeridade, o quão importante deveria ser todas as esferas da justiça. A gente sabe que não é assim, infelizmente. Mas deveria ser. Mas aqui na justiça desportiva, ela prescinde mais dessa celeridade, porque é muito rápido. É um campeonato de tiro curto, o atleta, ele vive daquilo. 2 ou 3 jogos, se ele já não joga, ele já perde a posição e ele perde a titularidade. Então, aqui é a base legal da justiça e a importância do funcionamento. Aqui os princípios do CBJD vai acabar coadunando com os princípios da justiça comum como um todo ali. Da ampla defesa, da celeridade, contraditória, economia. Aqui eu não vou ler, está aqui, se quiserem tirar foto, está no artigo 2º do CBJD, mas para vocês entenderem que, porque às vezes a gente escuta comentários do tipo, mas você está brincando de advogar, como se isso não fosse uma coisa séria com relação a julgamentos do TJD. Mas não, e assim, dando um exemplo, como eu falei, como eu falei, a questão dos julgamentos. A gente tem muito caso de doping. Então, dependendo do que acontece com o atleta que é pego no exame de doping, que ele é punido, ele não joga mais profissionalmente, acaba com a carreira dele. Então, é uma questão que vai ser julgada na FIFA, pelo Tribunal de Doping, então, carece de um conhecimento mais específico. E aqui, a organização e funcionamento dos órgãos da justiça esportiva. Como eu falei para vocês antes, a gente tem ali uma pirâmide, o STJD, que a gente poderia comparar aqui como se fosse a segunda instância nossa, que é o Tribunal TJ de Minas Gerais. Os tribunais, compostos pelo Pleno e pelas comissões disciplinares. E, só para falar para vocês da formação, como é a composição desses tribunais. Então, aqui, o Pleno, ele é composto por 9 membros e a indicação está ali. São 2 indicados pela Entidade Nacional de Administração do Desporto. Então, vão ser 2 indicados, no nosso caso, pela CBF, que é a Entidade Nacional. 2 pelas entidades de prática desportiva que participem da principal competição da Entidade Nacional de Administração, então aqui em sede de Minas Gerais, Federação Mineira. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 1 representante dos árbitros indicado por entidade representativa e 2 representantes dos atletas indicados por sindicato. Então, o pleno, a composição do pleno é feita dessa maneira, é por indicação. Então, o pleno é composto por 9 auditores, a maioria deles advogados, não necessariamente, mas a maioria deles, até pelo conhecimento que já tem, pela prática que tem do direito. E, abaixo, e aqui, só para vocês, o pleno do STJD, CBF, Rio de Janeiro, pleno do TJD, Federação, no nosso caso, Federação Mineira. A indicação, ela muda, mas ela muda com relação à origem, porque são 2 indicados pela entidade regional, no caso do TJD. No caso do STJD, entidade nacional. TJD, entidade de prática desportiva que participa da principal competição. É a mesma coisa. Aqui, no STJD, que é nível nacional, advogados indicados pelo Conselho Federal. Aqui no nosso estado, advogados indicados pela OAB estadual. Representante dos árbitros, representante dos atletas. E aqui falando da comissão. Você consegue mudar o slide ali, só para dar um exemplo de julgamento, né? Só para exemplificar que eu acho que está mais fácil. Aqui é outro arquivo. Por favor. Não está aí, está no mesmo pendrive. Só para mudar o arquivo. Coloca esse edital de citação. Não, lindo. Coloca a súmula da partida, por favor. Pessoal, aqui só para vocês entenderem. A gente veio falando do contexto da evolução normativa, falando que o direito esportivo é de fato uma disciplina autônoma. Sendo uma disciplina autônoma, ela tem regras próprias. E aqui a gente vem num caso prático, que é o que eu acabei de falar aqui do caso lá do Cruzeiro Pouso Alegre. Isso aqui é um documento público, tá, gente? Não tem problema em mostrar. Se vocês acessarem o site da federação, vocês vão acessar a súmula de qualquer partido, federação, CBF. Desce um pouquinho para mim, é isso por gentileza. Onde descerá no campo da observação. Aqui, o cartão vermelho. Nome do jogador, Amarildo Aparecido de Souza Júnior, vermelho direto. Expulsei com cartão vermelho direto, preferido atleta, por jogo brusco grave, onde o atleta atinge seu adversário com a sola da chuteira na altura da canela. O mesmo recebeu atendimento médico e continuou no campo de jogo. Essa é a súmula da partida.
qual que é o procedimento para que ocorra um julgamento da justiça desportiva? Como eu falei para vocês, qual que é a estrutura organizacional Federação Mineira, Estado de Minas Gerais? Comissão disciplinar, que seria a primeira instância, pleno do TJD, que seria a segunda instância, e eventualmente o pleno do STJD, que seria não a terceira instância, mas a última instância. Eu não costumo falar muito questão de terceira instância. Qual é o procedimento? Todo jogo, falar aqui de futebol, existe uma súmula. O árbitro coloca todas as informações na súmula e tem um delegado da partida que às vezes faz algum complemento. O que acontece? Essa súmula ela é remetida para a Procuradoria do Tribunal. A Procuradoria do Tribunal, por dever legal, até por dever legal do CBJD, ela é obrigada a oferecer denúncia, caso exista algo desse tipo. Então, o que ela faz? Ela pega, oferece a denúncia, eu acho que tem a cópia da denúncia. Acho que é o processo, gente, por favor. Processo 009? Isso. Ó, é o processo da lá, 009 de 2023. A data é a súmula, que é a cópia da súmula. Abaixa para mim, por favor. Ó, aqui está a denúncia. A Procuradoria ofereceu denúncia em face do atleta, aí é uma denúncia como se fosse, é uma petição inicial, é uma denúncia como se fosse do MP. Ela vai qualificar o atleta, vai contar o que aconteceu, os fatos, vai tipificar a infração e vai pedir a condenação do atleta. Feita a denúncia, a Secretaria do Tribunal vai realizar o edital de citação. Ó, ali ele coloca o... Pode descer, gente? Que é interessante mostrar. Ele bota lá o nada consta do atleta. Por quê? Porque dependendo do histórico do atleta, pode ter agravante ou atenuante. Então, se não é um atleta, entre aspas, primário, ele pode ter uma pena agravada por conta do histórico dele. Aí, lá, na mesma pasta, tem o edital de citação. Ó, com a data do julgamento, o horário. Geralmente, eles marcam, e ele, ó, tá vendo ali, ó, quinta comissão. Aqui na nossa federação, no tribunal, a gente tem 5 comissões, que funcionam de segunda a sexta. Então, os julgamentos são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois da pandemia, eles começaram a fazer julgamentos por videoconferência também. Se você descer, você vai achar o processo ali, ó. Eu acho que é o segundo. Ali, ó. Cadê? Ali, ó. Amarildo Aparecido de Souza Júnior, artigo 254. Ele foi julgado, a gente fez a sustentação oral e ele foi advertido dessa infração que ele cometeu. Então, qual que é o trâmite da justiça desportiva que utiliza-se do direito esportivo enquanto disciplina autônoma? A infração, a redação da súmula, procuradoria oferece denúncia, citado. Geralmente, a gente gosta de fazer sustentação oral. A gente pode apresentar a defesa escrita, mas a gente faz a sustentação oral porque a defesa escrita a gente tem que mandar de maneira antecipada. E até uma estratégia, porque quando a gente manda a defesa escrita de maneira antecipada, a gente já prepara o auditor, deixa ele com tempo para fazer o voto. Então, quando a gente vai para sustentar oralmente, a gente fala na hora, então às vezes passa alguma coisa que ele não pegou. E se a gente faz a defesa escrita, ele fica mais atento. Então, pode ser que tenha alguma coisa mais fácil. A gente gosta de fazer sustentação oral e é mais fácil também esse diálogo, a gente está na frente dele, conversa, é diferente do papel frio, né? É mais fácil a gente passar um pouco mais de emoção para ele. Então, nesse caso aí, a Procuradoria não recorreu, parou ali na comissão disciplinar, não foi para o pleno do TJD, a pena transitou julgado, vai ficar na ficha dele essa advertência, e isso, com relação à justiça esportiva, nesse caso específico, é isso. E aqui, repito, os que chegaram depois, eu dou mais exemplos com relação ao futebol, porque é mais fácil a gente entender o que é o nosso dia a dia. Bom, se puder voltar no slide, por favor. Então, aqui está a composição. Mudou, mas aqui já está no final. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês a gente tem pouco tempo, porque o assunto é muito extenso, a gente poderia aqui dividir em vários subtópicos aqui para tentar explanar, esclarecer algo mais. Mas o que eu queria deixar para vocês claro aqui, e talvez deixar com que vocês vislumbrem essa possibilidade, que é uma área de atuação bacana. Eu costumo brincar que quem entra para essa área é atleta frustrado. A gente, o Dr. Reis falou no início da explanação aqui, que a gente jogava bola e tal. Então, assim, eu, pelo menos, a minha vida inteira, convivi com esporte dentro de casa. Então, desde que nasci.
pratica qualquer tipo de modalidade, é bicicleta, é futebol, qualquer coisa, porque dentro de casa a gente teve isso. Então, a minha pós-graduação mesmo, a gente tem, em janeiro agora, eu fiz 17 anos de formado. E a gente advoga, eu advogo desde 2009. Nessa área específica, eu advogo desde 2018, foi quando eu terminei minha pós. Eu fiz a pós de 2016 a 2018. E dentro desse ramo de atuação, a gente tem uma gama imensa de possibilidade. Aqui, ó, a gente pode assessorar atleta, assessorar a federação, assessorar clube, participar, fazer assessoria regulamentar, clube de futebol, empresa de investimento. Pouso Alegre, no final do ano passado, virou SAF. Então veio o investidor e adquiriu, fez contrato de investimento. Eu saí antes, eu saí em abril do ano passado. Eu pedi para sair, na verdade. Então eu não peguei essa transição de associação para a SAF. Mas o que acontece? Há muitas críticas sobre a SAF, não do Pouso Alegre especificamente, da SAF como um todo. Porque assim, a SAF vira uma empresa. O que o empreendedor quer? Ele quer ter lucro. Ele vai investir, mas ele quer ter um retorno financeiro. E isso demanda tempo. E a gente, como eu digo, generalizando mesmo, o torcedor como um todo, a gente é muito imediatista, né? Então a gente quer resultado para amanhã, para ontem. Infelizmente não é assim que funciona, ou felizmente não é assim que funciona. Então, para alguns times hoje, se a gente pensa em Palmeiras e Flamengo, é inimaginável virar SAF, porque não precisa. É um clube organizado financeiramente, economicamente, desportivamente. Mas se a gente pega times endividados, o Pouso Alegre não era um caso, mas times que precisam pagar dívida do Cruzeiro, por exemplo, que caiu e ficou 3 anos de divisão, se ele não vira SAF, tinha fechado as portas contra a associação. Então, assim, são questões que vão evoluindo, né, com relação à legislação, que é preciso ser visto de fato, e é uma gama imensa de participação e de representação. Elaboração e análise de contrato, como eu falei, um atleta de futebol, eu vou mostrar para vocês depois que tem um modelo de contrato, só que eu vou mostrar para eles, por favor. Um atleta de futebol, e aqui eu estou falando de novo, dando exemplo de atletas de times de primeira prateleira. Porque times de federações menores, que disputam campeonatos menores, o contrato tem lá um CRPD, lá um contrato esportivo, um contrato social de trabalho esportivo. Por favor. Modelo da CBF. Bom, é uma folha, 2 folhas, eu acho. Pode. Só para mostrar, esse aí é um contrato padrão. Esse contrato é um contrato obrigatório para que um atleta seja registrado na federação e depois, consequentemente, na CBF, para que gere o registro dele no BID, para que ele tenha condição de jogo. Esse é um contrato padrão. Vocês vão ver lá em cima que tem a qualificação, se é um contrato definitivo ou um contrato de empréstimo, carteira de trabalho, CPF, qualificação do atleta, federação, ali a vigência do contrato, e aqui, ó, cláusula indenizatória desportiva, e embaixo vai ter cláusula compensatória desportiva. Os atletas, e eu falando da possibilidade de atuação nesse ramo, um atleta profissional, e aqui dando um exemplo extremo para entender, um Neymar da vida, o contrato dele não é só essas 2 láureas. Obviamente que não. Esse contrato existe porque ele é obrigatório para se juntar com a federação para dar condição de jogo, mas ele vai ter um contrato de cessão de uso de direito de imagem, ele vai ter um contrato de exploração de direito de arena, ele vai ter um contrato particular de contrato de trabalho que vai regir, e vai ter várias cláusulas diferentes dessa aí. Tanto que no final, se eu não estiver enganado, rola para mim para o final, Reis, por favor. Ó, tem cláusulas gerais de contrato de trabalho, e embaixo tem dizendo que pode acrescentar outras cláusulas. Então, assim, um atleta profissional, ele vai ter esse contrato aí registrado na carteira de trabalho. Então, veja, a possibilidade de atuação de um advogado nessa área. Ele vai ter que fazer análise de contrato de trabalho, de contrato de cessão de uso de direito de imagem, de contrato de direito de arena, de contrato de patrocínio, que ele pode ter um patrocínio como empresa, ele vai ter o Neymar fechou agora com a CIMED, ele vai ter que analisar um contrato de distribuição de material esportivo, de patrocínio. Então, assim, são vários contratos, e a gente fala aqui, obviamente, de atletas de primeira prateleira. Atletas que disputam campeonatos menores, tem uma data, por exemplo, por ano, só disputa um regional ali, um estadual, geralmente vai ser esse contrato, vai assinar a carteira e esse contrato vai subir. E o que acontece na maioria das vezes, que mostra um pouco da atipicidade do atleta profissional e desse direito esportivo. Tem um outro contrato aí, Rems, que é um contrato de cessão, modelo de instrumento particular de cessão. É o famoso empréstimo que a gente escuta, né? Então vejam bem, como é peculiar essa questão do direito esportivo.
Não é comum num trabalho normal que eu digo, num trabalho nosso comum do dia a dia, você prestar serviço para um banco e o banco te ceder pagando o teu salário para outro banco. A gente não vê isso. Aqui no futebol existe isso e existe muito. Aqui é um modelo de contrato de sessão temporária, que é o famoso empréstimo, onde um clube está cedendo o atleta dele para jogar em outro clube. Às vezes o cara foi contratado, não encaixou naquele elenco ali, está encostado, para ele não perder rendimento, o contrato dele, e aqui passando rapidamente, uma outra diferenciação. Um contrato de trabalho normal, regido pela CLT, o Fernandes vai falar melhor que eu por atuar mais nessa área trabalhista, a regra é um contrato por prazo determinado, certo? Tirando as exceções de contrato por prazo determinado, contrato por safra, contrato de experiência, ele vai ser sempre um contrato por prazo determinado. Um atleta de futebol, obrigatoriamente, é por prazo determinado. Não menor que 3 meses e não maior que 5 anos. Então, o contrato de um atleta profissional de futebol, ele vai ter no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. Aí vai depender do que ele ajustar com o clube. Então, por exemplo, o jogador é contratado para jogar no clube, faz um contrato de 3 anos. Ele joga um ano, não foi muito bem. O clube, se ele quiser rescindir com esse atleta, ele vai ter que pagar a cláusula compensatória, porque ele está mandando o atleta embora. E o que a lei fala? A cláusula compensatória ela tem 400 vezes o valor do salário do atleta como limite máximo e o valor de salário restante que tem a receber como limite mínimo. Obviamente, todos os clubes colocam o limite mínimo, né? Nunca vai colocar 400 vezes o salário. Então, assim, se um time não está contente com aquele atleta, ele vai ter que mandar ele embora. Para mandar embora é oneroso. O que ele faz? Olha, tem um clube aqui que está disputando o campeonato aqui no estado, você não quer jogar? Eu vou pagar o seu salário, eu vou pagar a sua despesa de lá, você vai e joga. Aí, como eu falei no início, direito econômico e direito federativo. Nós vamos dar um exemplo. O atleta joga no Cruzeiro. E ele não está bem no Cruzeiro, o São Paulo não interessou no atleta. Ele tem um contrato de 2 anos e vai vencer daqui a 1 ano. Ele já cumpriu 1 ano de contrato. O Cruzeiro pega, vou te mandar para o São Paulo, beleza? O salário dele não vai diminuir, porque não pode, é legal. O Cruzeiro vai continuar pagando o salário dele. Ou vão meiar o salário, o Cruzeiro paga metade, o São Paulo paga metade, ou o São Paulo assume essa responsabilidade, paga integral, depende desse ajuste aí, do que constar no contrato. O Cruzeiro vai pagar a despesa dele de aluguel, de locomoção, de carro, aí vai depender do ajuste. O direito econômico continua sendo do Cruzeiro. O Cruzeiro continua sendo detentor do direito econômico daquele atleta. Futura negociação, o Cruzeiro tem direito. Mas o direito federativo, ele é eliminado com o Cruzeiro, porque ele não pode ter 2 direitos federativos, né, vinculados, e ele passa a ser atleta de São Paulo. Então, isso se faz por meio da exceção, que geralmente a mídia fala com contrato de empréstimo. Então, é interessante, principalmente para clubes de menor expressão. Por quê? Porque são clubes com menor condição financeira, que o atleta vem de graça, porque o clube que tem emprestante, que no caso é o cedente, vai continuar pagando o salário, e ele vai vir aqui e vai render desportivamente, que é o que se espera. Então, assim, para exemplificar, esse contrato, eu não sei quantas válvulas tem, acho que tem 9, mas eu já peguei contrato de 25, 30 válvulas. Então, assim, mas é só para exemplificar a questão da possibilidade de atuação, que é muito vasta. E a gente tem que saber de tudo um pouco, não adianta. E, assim, antigamente a gente falava de idioma, né, de que inglês seria um diferencial. Para esse ramo de atuação, inglês é básico. É exigência mínima. O diferencial hoje é segundo e terceiro idioma. Por quê? A legislação desportiva que vem da FIFA, ela está em inglês, em francês, em espanhol. Se a gente vai tratar de uma transação internacional, a gente tem que fazer contato com o advogado de outro país, vai ter que fazer contato com a FIFA. Então, para esse ramo especificamente, é uma exigência, um requisito mínimo que se pede para esses casos específicos. Então, assim, o que eu queria demonstrar para vocês já partindo aqui para a conclusão, como eu falei no início, alguns chegaram depois. A gente não sabe, alguns de vocês aqui vão querer advogar, alguns de vocês vão querer prestar concurso, alguns de vocês vão formar, vão virar bacharel em direito, depois não quero mais isso aqui, não é para mim, acontece, pode ser. Torço para que todos tenham sucesso na carreira que escolherem, seja no direito, seja em outra área. Mas a intenção aqui é difundir de fato essa disciplina, explicar e tentar mostrar para vocês que é de fato uma carreira legal, bacana, importante, know-how, importante, networking. Se vocês tiverem interesse, não só nessa área específica, na vida como um todo. Eu comecei a fazer pós-graduação em 2016. Tudo que era congresso que tinha, tudo que era, eu ia. Eu ia sozinho, não tinha ninguém para ir, eu ia de carro, eu ia de ônibus aqui, ia para Campinas, ia para São Paulo, ia para o Rio,
participava de congresso, fazia network, trocava contato. E é engraçado que em todos os eventos a gente via as mesmas pessoas. Então, de fato, é um pouco mais fechado. E é difícil da gente entrar nesse meio. Mas não é possível. Então, assim, é só para mostrar para vocês que é uma disciplina interessante, é uma autonomia que já existe na PUC do Rio de Janeiro, é uma autonomia, é uma disciplina autônoma, está na grade curricular da PUC do Rio de Janeiro, como está o direito civil, como está o direito do trabalho, o direito tributário. É uma disciplina, é uma área instigante, apaixonante para quem está lá dentro. Para quem gosta de esporte, você está inserido naquele meio, é interessante. É uma área extremamente importante. Eu não vou aqui querer diferenciar e dizer que uma disciplina é mais importante que a outra, todas têm a sua importância, mas é uma área muito, muito, muito bacana, muito legal de se trabalhar. É desafiador, muito. São temas relevantes, inovações legislativas, aposta esportiva, as bets, não tinha regulamentação. Tinha uma lei de 2018 que foi regulamentada em 2023, né? Lei da SAF, que é recente, é de 2021. Muitos clubes têm interesse, mas não sabem como fazer, como chamar investidor, chamar atenção para isso. Essa questão mesmo do direito desportivo, da atuação em justiça desportiva, ainda que seja um pouco uma área administrativa não tão judicializada como é a justiça comum, mas carece de um conhecimento específico, porque a gente tem prazo específico, a gente tem conhecimento de matéria e disciplina específica. Então, assim, eu só queria deixar para vocês, espero que tenha deixado uma boa impressão com relação ao tema. Se faltou algo que eu puder aqui, se não tiver tempo, meus contatos estão todos ali, sintam-se à vontade de me contatarem pelo celular, por e-mail, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Eu estou lá à disposição. Tenho um escritório em Pouso Alegre, sou sócio de escritório e tenho esse projeto meu paralelo, que é solo, mas sou sócio de escritório com demanda em ênfase trabalhista, civil e previdenciário, e esse meu projeto paralelo aí de direito esportivo. Então, assim, precisando de alguma coisa em Pouso Alegre, que eu puder auxiliar vocês em algo, alguma dúvida de doutrina, alguma dúvida que queiram tirar depois da palestra, que queiram conversar, perguntar alguma coisa, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Podem mandar WhatsApp, podem me ligar, podem mandar e-mail, porque assim, a gente tem que somar, tem que passar essa informação para frente para tentar mostrar para todo mundo que é uma área bacana, que é uma área interessante. A gente costumava brincar que, na nossa época, alguns professores passavam meia informação. Assim, a gente está aqui para passar para vocês o que for necessário. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui conversando um pouco com vocês. Espero que tenha gostado um pouco a curiosidade para que vocês busquem um pouco mais disso. E estou à disposição. Obrigado, Dr. Regis, meu amigo, meu irmão, pela possibilidade. Para vocês aqui, desejo, não sei, o Dr. Regis disse que é primeiro ou 10º período, mas gente então, que está começando, gente que está terminando, aproveitem a faculdade, aproveitem o tempo que vocês têm aqui de estudo, aproveitem também o lazer de vocês aqui da faculdade. É um tempo que depois que vai, e aqui a gente falando como um senhor de 75 anos, mas passa e passa rápido, depois a gente sente falta disso, é bacana demais, as amizades que a gente faz é importante, para depois a gente ter essa possibilidade de trocar essa ideia. Então, aqui, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, estou aqui à disposição caso queiram perguntar algo. Se eu não conseguir responder agora, me comprometo a buscar a informação e trazer para vocês depois. Mas obrigado pela possibilidade e boa noite para todos vocês. Alguém quer fazer pergunta ou eu começo? Vai devagar. Vou começar com o Fabrício e já vou contigo aí. Vamos lá. Boa noite. Fabrício, dessa viu? É bom, um prazer. Fiz questão de vir para cá, que é uma área que eu tenho vontade de atuar. Bacana. Até o comecinho depois de falar com o senhor Regis, alguma coisa a respeito disso, eu não entendo nada. A gente entra aqui e pensa que o advogado sabe tudo. Não entendo nada. Ele passou o nome até do tipo de contato com a pessoa. Mas eu acho uma área também muito interessante. Não estou com muito tempo para estudar muito, mas a gente tem esse interesse na área esportiva. Não sei se é lei, a gente tem que falar para você. A questão da carteira de trabalho. Às vezes a gente fala, muitas vezes escuta falar que a carteira de trabalho de um jogador é pouco e ele ganha muito. Estou falando questão da carteira mesmo, a carteira propriamente. Eu sei que tem direito de imagem, tem tudo. Sim. Não envolve, né? O uso de imagem e tudo mais.
isso é real mesmo. Realmente os clubes em si, eles colocam um salário baixo mesmo, na carteira. O que acontece na maioria das vezes? Como eu falei, a gente, inevitavelmente, a gente tem que fazer essa diferenciação desses atletas de primeira prateleira que são totalmente diferentes. Mas o que a lei fala hoje em dia do direito de imagem? Ela tem uma limitação. Por exemplo, se o salário de um atleta é de 10 mil reais, o direito de imagem dele não pode ultrapassar 4 mil, ou seja, 40% da remuneração total. Então, por exemplo, se um atleta recebe 10 mil, obrigatoriamente, para a gente falar que o clube está cumprindo a legislação, ele tem que assinar carteira no valor mínimo de 6 mil e fazer um contrato de natureza civil de cessão do uso do direito de imagem no valor de 4 mil. Não obrigatoriamente nesses valores. Ele pode pagar 8 mil para o atleta de salário e 2 mil de direito de imagem. Pode pagar 7 e 3. Ele não pode pagar 5 e 5. 4 de salário e 6 de imagem. Acontece? Na maioria acontece. Na maioria das vezes acontece. Mas o que é isso? Isso é fraude trabalhista, né? Porque o que acontece? Quando um clube assina a carteira com um valor de salário menor, isso vai refletir na contribuição previdenciária do atleta, vai refletir no fundo de garantia do atleta, vai refletir nas férias dele, vai refletir nas verbas dele como um todo. Então, de fato, acontece. Não é o correto, não é o legal, não é o ideal. Mas acontece porque, como eu falei, clubes menores, de menor expressão, a dificuldade financeira é muito grande. Então, eles correm o risco. Eles correm o risco, aconteceu, o atleta vai ter que contratar um advogado, ingressar com uma ação trabalhista e pedir para que aquela verba seja reconhecida como salário e para que todos os reflexos acompanhem. Mas, de fato, acontece. Mas a carteira, a obrigação é um trabalhador comum. Tem que assinar o valor que ele recebe na carteira normal. Para ter aqueles reflexos, aqueles recolhimentos, como eu falei, um salário de 500 mil, ele vai recolher o teto da previdência. Ele não vai bater aquilo ali. Até porque um atleta que ganha 500 mil, se ele se lesiona, ele não vai ter entrada ali no auxílio doença. Pode até dar, que é o direito dele, mas ele não vai depender daquele dinheiro para se manter. Diferentemente de um atleta de um clube de menor expressão que recebe 2 salários mínimos, um salário mínimo, se ele se lesiona e fica parado, aquele dinheiro para ele vai fazer falta. Ainda que o clube tenha a obrigação de contratar um seguro de acidente, um seguro de morte e dar toda a assistência, que ele não pode ser mandado embora, né, ser desvinculado, mas é diferente. Mas então, respondendo, espero que eu tenha conseguido, a carteira ele tem que conter o valor real. Mas talvez a dúvida tenha surgido por conta dessa diferenciação. E, de fato, há essa limitação legal. Eu não posso pagar, ultrapassar esse limite dos 40%, porque aí eu vou estar fraudando a legislação trabalhista. Então, eu posso dividir, eu faço um contrato de natureza. E hoje, muitos atletas, o que eles fazem? Eles recebem o direito de imagem por PJ, porque o imposto de renda é mais baixo. E não é ilegal. Não é ilegal. O que acontece? Muitas vezes, essas discussões param lá na Receita Federal. Lá no CARF, lá no COAF, no CARF, né? Para discutir por quê. Poxa, eu estou explorando a imagem de uma pessoa física. Por que eu estou pagando uma pessoa jurídica? Ainda que a pessoa jurídica seja uma pessoa jurídica em nome daquele atleta, pessoa física. O Neymar mesmo, eu acho que ele foi até absolvido no julgamento desse, ele conseguiu comprovar que explorava a imagem dele. Mas, por exemplo, eu já vi casos em que o jogador recebia 15 mil de salário, a carteira dele era R$1.000. 14 mil recebia de direito de imagem. Aí o clube tinha dificuldade. E mesmo assim, o clube já fazia errado. Porque ele pagava 1.000 de salário e 14 mil como direito de imagem. E não explorava a imagem do atleta. Não tinha uma campanha com o atleta com a camisa do time, não tinha foto de treino, não tinha filmagem de treino. Então, hoje, muitos clubes, o que eles fazem? Até para justificar, a maioria dos clubes hoje tem canal no YouTube. Você vê bastidor de time de futebol direto. O time está pegando voo aqui para ir jogar em outro estado. Então, estão explorando a imagem, fazem media day, né, tira foto. Então para justificar aquele valor, porque todo clube paga direito de imagem. Até porque ele viu um pouco e é um direito do atleta. E diferentemente do direito de arena. Porque o direito de arena, ele é repartido pelo sindicato e passado. O direito de arena é o direito de transmissão. O direito de imagem é o direito personalíssimo daquele atleta. Como eu falei, o que você cede é o uso, é a exploração. Porque você não pode ceder a sua imagem. Você cede o uso da sua imagem. O direito de arena, ele advém das rendas dos clubes, do patrocínio da TV, das cotas da TV, ele vai para o sindicato e uma porcentagem vai para o atleta, que é direito dele também. Mas a carteira de fato tem essa. Só mais uma outra. O ano passado, não foi esse ano ainda. O patrocinense deu WO.
sabe? Ele abandonou o Foi campeonato. disputar a Copa, né? A Copa Fluminense do WO. Aí eu pergunto, o WO vai ser, e os atletas vão ser punidos? Não, o atleta não, o clube. Mas acaba que o atleta... Mas, por exemplo, aí o atleta que está vinculado a esse clube, que ele fez o contrato, tudo, como o clube levou o WO, ele está excluído da competição. Sim. Aí automaticamente o contrato continua ou excluído também? Aí ele tem que entrar com uma ação trabalhista para rescindir o contrato dele. Aí ele vai rescindir por justa causa do empregador. Aí na justa causa do empregador, o empregador vai ter que pagar essa cláusula compensatória para ele. E é bom, só para diferenciar, vocês viram ali que no exemplo do contrato tinha duas cláusulas, indenizatória desportiva e compensatória desportiva. Qual que é a diferença? A indenizatória ela é devida pelo atleta ou pelo clube, que o atleta está vinculado, no caso de quebra de contrato. Por exemplo, eu tenho um atleta que tem contrato vigente, tem 5 anos de contrato, ele cumpriu 2,5. Mas o São Paulo, exemplificando, ele tem interesse em contratar aquele jogador. Beleza, paga a multa. Pagar a multa leva. E a gente fala que multa não é quebra de contrato. Quando a gente paga a multa, a gente está cumprindo o contrato, porque o contrato versa a obrigação de pagar a multa. Então muitas vezes, o atleta está indo embora e não está cumprindo o contrato. Não, eu estou cumprindo o contrato. Você assinou um contrato comigo, e o que a lei fala? A cláusula desportiva, ela é, eu falei para vocês o valor, né? 400 vezes o valor do salário, a média salarial do atleta, no limite máximo, ou limite mínimo, os salários que ele tem a receber no tempo que termina o contrato, o tempo restante do contrato. Na indenizatória, qual que é o limite? 2.000 vezes o salário do atleta para transferência nacional e sem limite para transferência internacional. Então, por isso que a gente às vezes fala assim, a multa de fulano de tal é 12 milhões de euros. É impossível, o público não vai pagar isso, é muito difícil pagar. Mas é um valor de referência para que haja uma negociação. Você quer levar para o atleta? Beleza. Mas então aqui você pagar a multa leva. Mas nesse caso da patrocinense, inclusive, tiveram vários casos de ação trabalhista, que aí o jogador do atleta teve que entrar com uma ação trabalhista, pedir uma tutela antecipada, uma liminar, para que a justiça, exatamente, rescindisse o contrato, para que ele ficasse livre para jogar para outro clube. Porque se ele continua, deu WO para patrocinense, esportivamente, ela vai ter uma multa, ela não vai jogar o próximo campeonato, vai cair de divisão. Só que o atleta está vinculado. Ele tem um contrato de trabalho vigente com a patrocinense, no caso específico, né? Ou seja, qualquer outro clube. Ele vai ter que entrar com uma ação para rescindir esse contrato, para ele poder se desvincular, para perder o direito federativo dele, para poder se vincular a outro clube de futebol, para poder exercer a profissão dele. Então, na maioria das vezes, o juiz concede, né? Porque ele vê claramente que aquele clube está passando por dificuldade, não vai pagar o salário, deu WO, e o atleta não pode ser tolhido de exercer a profissão dele, que na maioria das vezes é aquilo que ele fez a vida inteira. Um atleta de futebol, quando aposenta, vai fazer outras coisas, mas vai comentar no jogo de futebol, vai entrar nessa área como treinador. Mas se um atleta, no auge da idade, ali 25, 26 anos, da maturação física dele, de todo o poderio técnico, tático dele, e ele fica sem trabalhar, esquece, para ele voltar depois. Então, assim, o atleta acaba sendo punido de maneira reflexa, mas não diretamente, porque ele tem esse direito de se desvincular do clube. Tem duas perguntas aqui, diferente lá o caso do Gabigol lá. Ele estava meio 25, 20 de contrato com o Flamengo lá e vestiu a camisa do Corinthians. Poderia, se ele estivesse no meio do contrato, por exemplo, o presidente quisesse jogar ele lá para o Nordeste, num time de segunda, terceira divisão, ele poderia decidir esse contrato com o Flamengo ou ele teria que jogar lá e ou ficar quieto lá? Não, poder até poderia, mas ele teria que pagar os valores da rescisão. E eu acho que a multa dele era alta, e o clube ia querer pagar. Geralmente os clubes, eles têm, como eu falei... Sim, não, poderia. Mas aí, a última palavra, o atleta não pode ser obrigado a ir. Entendeu? O clube fala assim, você quer ir? A última palavra é do atleta. Se o atleta fala, não quero, você não tem como impor essa obrigação para o atleta. Vai ficar um clima ruim? Vai. Mas o atleta, o clube ele não está obrigado, na verdade o atleta não está obrigado a tomar essa decisão para benefício do clube. Por exemplo, no caso dele específico, ele vestiu a camisa do Corinthians. Não, né? Possivelmente no contrato dele tinha alguma coisa versando sobre isso, né? Uma cartilha, né? Um compliance, alguma coisa desse tipo, dizendo que, olha, você não pode. Muitos atletas hoje, por exemplo, eles assinam um contrato de trabalho, para exemplificar, o cara não pode andar de bicicleta, o cara não pode andar de moto, o cara não pode andar de jet ski, porque o corpo dele é a ferramenta de trabalho dele.
Se ele se machuca praticando alguma coisa desse tipo, ele prejudica ele e o clube, porque ele é um ativo do clube. Então, nesse caso, o Flamengo poderia sim. Poderia, mas se ele quisesse. Aí o Flamengo sai, então peraí, eu vou rescindir seu contrato. Beleza, paga a minha multa contratual, eu vou embora. Só que devia ser astronômico o valor, mas assim, ele não pode, a última palavra é do atleta. Tanto que quando há essas transações ou eventuais transações, qual que é o trâmite? Eu até falei ali, tá, mas eu acho que eu não falei. Assessorar agente de futebol. Até 2 anos atrás, a FIFA tinha mudado a nomenclatura, era agente FIFA, passou para intermediário. Hoje voltou a ser agente. O que é um agente? É um empresário, que ele tem uma empresa que assessora atleta, busca patrocínio, e ele faz o meio de campo para a contratação. Então, por exemplo, você está insatisfeito no seu clube. Olha, não quero ficar aqui não. Você fala com o seu empresário começa a procurar clube para te realocar. Achou uma proposta aqui, achei, então vamos falar com o clube. Essa proposta aqui é interessante, ele está sendo aproveitado aqui, vamos fazer um meio de campo aqui, vamos rescindir o contrato dele, rescindir a multa, então empresta ele. Você continua pagando o salário, eu converso lá, você paga metade, o outro clube paga metade, para ajustar até terminar o contrato. E você já deve ter ouvido falar também que às vezes o atleta, ele está jogando, está contratado, mas nos últimos 6 meses de contrato ele está livre para assinar um pré-contrato. Então, muitas vezes, o atleta ele dá uma segurada, ele está insatisfeito, vai empurrando com a barriga, ou vai levando a situação, para não ter muita animosidade. Tá, nos últimos 6 meses ele já assina um pré-contrato, o clube já sabe que ele vai sair, o clube antecipa a rescisão, vai embora, vai ser feliz. Mas nesse caso, o Gabigol poderia. Difícil, mas poderia. Vou só ver aqui na sequência, tem mais alguém no fundo aí? Não? Gustavo, aí eu já vou para vocês aqui, tá bom? Doutor, primeiro, antes da pergunta, quero parabenizar, porque realmente é uma palestra assim, muito esclarecedora, né? Acho que todo mundo tem dúvida quanto a isso, e eu acho que mesmo que a gente ouça todo mundo fazendo aqui perguntas, a gente ainda vai continuar com algumas dúvidas em relação a gente tem a pergunta. Eu não vou nem entrar na pergunta de como é que 2 colegas que estudaram juntos, um teve grande sucesso com o esporte e outro tem dificuldade aí em jogar bola principalmente. Olha quem está falando. Mas a minha pergunta, o senhor falou sobre a questão das primeira instância, segunda instância e outra que não seria uma terceira instância, que é o STJD, Supremo Tribunal, Superior Tribunal, perfeito. No caso do Superior Tribunal, também não é qualquer discussão que chega a eles, ou seja, tem discussões específicas, porque ele não age como uma terceira instância, ele não vai discutir, às vezes, o que já foi discutido. Então, são somente alguns assuntos que chegam a eles? Eu vou explicar. E aí, só completando a pergunta, quando se vai até a segunda instância, ele também precisa, como na nossa justiça, pré-questionar para poder chegar até um superior tribunal? Não, essa exigência não existe. Mas só em relação ao esporte, só fazendo a profissão aqui, eu jogo futebol desde 2019. Quando eu quebrei a clavícula, eu parei. Eu fui... parei porque eu quis, né? Minha mulher mandou. Mas aqui, a primeira pergunta, vamos lá. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, é bom que a gente agora esclarece de maneira um pouco melhor. O que a gente tem em sede de justiça desportiva enquanto organização? E aqui trazendo exemplo para o nosso estado de Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol é uma entidade de administração do desporto, como a CBF é. Então, qual que é a pirâmide ali, de baixo para cima? Atleta, clube, federação, confederação, FIFA. Federação Internacional, falando em termos de futebol. Então, atleta, clube, Federação Mineira, Confederação Brasileira de Futebol, FIFA. Em sede de Federação Mineira, a gente tem o TJD, composto de comissões disciplinares, e o pleno do TJD. TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a gente tem, na Federação Mineira, 5 comissões, composta por 5 auditores, mais uma procuradoria. Seria a primeira instância. Então, vamos lá. Instância originária do Campeonato Mineiro, Comissão Disciplinar do TJD. E a gente está falando de competição estadual, regional. Então, nesse caso aqui que eu mostrei do atleta do Pouso Alegre, ele foi julgado por uma comissão disciplinar do TJD da Federação Mineira de Futebol, primeira instância. Segunda instância, em termos de federação, pleno do TJD da Federação Mineira, composição 9 auditores, escolhidos daquela maneira, OAB, árbitro,
Conselho de Classe. Terceira instância, que seria a última instância, o pleno do STJD, que é estadual. Aí, fazendo uma analogia com a nossa justiça comum, primeira instância, Vara Civil de Itajubá, segunda instância, TJMG. O STJ, nosso aquele justiça esportiva, funciona como o TJMG. Porque aqui a gente tem a comissão, TJ, e sobe para o STJD. STJD, a discussão deles, eles vão discutir assuntos que estão vinculados no CBJD. Infrações disciplinares e infrações de competição. Então, expulsão, cartão vermelho, agressão, injúria racial, racismo, xenofobia e questões de competição. Tempo de, por exemplo, tem um tipo de infração que o regulamento da competição fala que os jogadores, o time tem que estar dentro de campo 5 minutos antes do início da partida. Tem time, o jogo está marcado para 16 horas, o time entra em campo 16h15. Ele vai ser punido pelo atraso e vai pagar multa por minuto atrasado. Multa de R$200, R$300, depende do histórico do time. Então, isso vai ser julgado aqui na comissão. STJD, que a gente está falando de Confederação Brasileira. Competência originária, competições organizadas pela CBF. Então, por exemplo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro são competições de nível nacional, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Expulsão de um atleta que está disputando o Campeonato Brasileiro. Competência originária, comissão disciplinar do STJD, primeira instância. Recurso, STJD da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Eventualmente, se é um caso muito escabroso, vai para a FIFA, mas esses casos de infrações pequenas, não. FIFA se discute mais transferência, não pagamento, o famoso transfer ban, doping, que tem um tribunal esportivo específico, o tribunal antidopagem, que ele é desvinculado, pega um pouquinho, mas ele é desvinculado. Questão de empréstimo não pago, transferência de atleta não paga. Essas questões de infração é muito difícil chegar lá em cima. Então, acaba que ele para ali no pleno do STJD. Maravilha. Isso é claro? Perfeito. Vou começar de lá para cá. Fábio. Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Fábio, sou do SPL, parabéns pela... Obrigado, Fábio. Obrigado. Surgiu uma dúvida aqui, de repente, na minha cabeça, que é um pouco engraçado, mas é bastante interessante. Sobre o famoso gato. Certo? Obviamente que tem muitos gatos que o próprio atleta, ele mesmo faz o gato lá. Mas eu já tive conhecimento que o próprio clube instruiu esse atleta. Numa situação hipotética, um clube instruiu um atleta e ele passou por 2 ou 3 clubes. Nos clubes posteriores foi descoberto o gato. Como fica essa situação jurídica entre o atleta e o clube que ele está? Uma omissão do próprio clube, de não cumprir documentação, como fica essa situação? Um clube, para onde vai um jogador nessa situação, por exemplo, que não saiba, a gente vai começar a presumir pela boa-fé dele. Porque aí a má-fé a gente tem que provar, ela não pode ser presumida. Então a gente teria que provar que aquele clube, agindo de má-fé, usou desse artifício para se beneficiar, né? Porque o caso famoso aqui é do Sandro Hiroshi, né, de São Paulo. Então, assim, e como eu falei no início da explanação, hoje a gente tem um passaporte desportivo de qualquer atleta. Então, naquele passaporte, é difícil de você burlar aquilo ali. Mas, juridicamente falando, o clube ele pode sofrer diversas sanções, tanto no âmbito desportivo, né, quanto no âmbito da justiça comum. Porque aí, ele pode ser penalizado de maneira desportiva, ele pode ser expulso da competição, pode ser proibido de disputar a competição, pode ser proibido de contratar atleta. Né? E o atleta, se ele fez isso de comum acordo, com o clube, ele também vai ser punido. Como a gente tem visto muitos exemplos de manipulação de resultado, né? Principalmente depois da vinda de muitas empresas de aposta esportiva, ficou muito difícil de controlar. Por isso que vem essa regulamentação agora de 2023. Então, esses atletas, eles estão sendo punidos desportivamente, né? Eles não estão sendo proibidos de jogar. O Aleph Manga lá tomou uma punição pesada, voltou agora, vai voltar a jogar. E, juridicamente falando, uma justiça comum, ele pode ser processado para pagar uma eventual indenização e o clube é no mesmo caminho. Se pessoas ou clubes se sentiram, ou administrações, entidades de administração se sentirem lesadas, elas podem buscar uma indenização, falar que foi enganado, alguma coisa desse tipo. Mas existe a possibilidade. Não. Boa noite, Boa noite, meu tudo nome é bem? Maicon, sou do terceiro período. A minha pergunta é a seguinte, uma dúvida aqui, referente ao Botafogo, a transferência que
Thiago Almada para o Lyon, sendo que é o mesmo dono, John Texas. Alguém que foi um estudo lá da França lá, que foi oferecido para essa transferência de empréstimo. Pode ocorrer isso? Então, ser o mesmo dono? Tem uma discussão hoje que ainda não está muito bem clara e muito bem regulamentada, e que vai acontecer muito a partir de agora em diante, que são essas participações de conglomerados econômicos sendo donos de mais de um clube de futebol. Isso vai acontecer muito, muito. Nesse caso específico, são federações diferentes, né? A Federação Brasileira de Futebol e a Federação Francesa de Futebol. Em tese, não teria problema, né? Porque a gente está falando de um jogador que está saindo aqui de um clube brasileiro e indo para lá. Né? Legalmente falando, nada impede, mas entra na questão do fair play, e aqui no caso do fair play financeiro, porque de fato vai ser difícil competir com empresas desse porte, porque os caras têm dinheiro. Bahia City. Os caras têm dinheiro, então assim, é comum, e assim, eles estão contratando jogadores aqui já sabendo que eles não vão ficar. Teve um agora que veio recentemente, que não sei se foi o Almada, acho que foi outro, que veio também, que falou que não ia ficar, que veio só para ir pro Leão, então assim, eles estão fazendo ponte. Inclusive, esse tipo de transação do Almada não se configura como tal. Mas existe uma figura jurídica que é vedada pelo ordenamento jurídico esportivo que chama transferência ponte, que essa é proibida de fato. O que é isso? Eu pego um atleta, trago para o meu clube aqui, ele fica só 1 mês, 2 meses, não joga, mas para fazer aqui um acerto financeiro, um ajuste para ele ir para outro clube. Isso é vedado. Isso não pode. Não é o caso aqui, porque ele é dono dos 2 times. Então, se ele é dono, não que ele possa fazer tudo, mas presume-se que ele, sendo dono, ele tem essa prerrogativa, né, de pegar esse atleta que está aqui e jogar para outro clube dele. A gente vai ver isso muito, 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 muito. Tem um advogado da área esportiva que ele chama Marcos Mota. Ele é do Rio de Janeiro, o escritório dele é muito grande na Rio. Ele assessora Neymar, essas transações todas ele faz o escritório dele. E ele, no podcast, ele está falando justamente sobre isso. Ele tem um artigo sobre isso, essa participação de a mesma empresa na ponta lá do controle de mais um clube de futebol. E isso vai acontecer. Então, assim, o que ele fala? Que tem que ser regulamentado, justamente por conta do fair play financeiro, porque vai injetar muito dinheiro e aquele princípio que a gente viu ali da Pro Competition e da Par Condition, a gente vai acabar, vai deixar de existir. A competição vai deixar de existir. O resultado vai deixar de ser imprevisível, porque eles vão montar seleções, times fantásticos, né? E que vai acabar prejudicando os outros. Mas a do Almada, especificamente, legalmente falando, não há impedimento. Moralmente falando, talvez, né? Porque ele já veio para cá sabendo que ia para lá. Mas a gente vai ver muito assim, legalmente não há impedimento. Assim, lá na Europa é mais do que aqui, essa questão de fair play financeiro, aqui nem existe. Lá na Europa tem por exemplo, o Manchester United está passando por uma crise meio brava lá, porque está sem dinheiro, não tem como contratar, não tem como pagar. O City foi uma máquina, porque a Arábia ela injetou dinheiro para vir para o Brasil agora, igual o resto do Bahia. É difícil ser compra. Mas aí a gente volta naquela questão, dando o exemplo do Flamengo e do Palmeiras, da não necessidade de constituir uma SAF. Hoje, a gente não imagina o Flamengo e o Palmeiras montando uma SAF, porque não precisa. É um clube organizado financeiramente, estruturalmente, chegou no patamar que não precisa mais. Bruno Henrique falando. Então, assim, mas existem times que vão precisar, para a sobrevivência mesmo, na questão da SAF. Mas no caso específico do Almada, impedimento legal, eu não vejo. Pois não. Boa noite. Nós estamos quietinhos, né, geral aqui, porque a gente não está entendendo de futebol, de tudo. Mas assim, achei tão interessante, porque quando a gente vê um futebol, uma Copa, um jogo, um Fla-Flu, sei lá como eles falam, eu vou ver com outros olhos. Muda, né? A gente vai ter uma visão diferente. Eu nunca imaginei que por trás daquele jogo, daquela briga, daquele torcedor que também né, faz o que não deve, etc e tal, tem tudo isso. E assim, é interessante esse seu comentário, porque assim, como eu falei antes, às vezes a gente começa a conversar com pessoas que, até do ramo do direito mesmo, que não são do ramo do direito, que atuam em ramos do direito mais, entre aspas, difíceis de lidar, com mais problemas para resolver, e a gente começa a conversar, pensa, nossa, mas você está brincando de advogado. Mas assim, por exemplo, teve caso já que eu participei, que o regulamento da competição exige que tenha ambulância dentro do campo de jogo.
É uma exigência. Se não tiver, o jogo não começa. Então já teve partida que teve atrás de 1 hora, 2 horas, que não tinha ambulância. E o que o clube tem que fazer? Isso é toda uma operação. O clube tem que mandar ofício para o plano de saúde, para o hospital da cidade, para uma clínica privada, pagar o aluguel daquela ambulância. Só que nesse caso específico que eu atuei, o que aconteceu? Teve um acidente de trânsito. A ambulância não conseguiu chegar. Aí no julgamento a gente conseguiu absolver, porque a gente conseguiu comprovar. A gente comprovou que o clube oficiou o hospital, a ambulância não foi por esse motivo. A polícia, ela tem que estar lá, ela tem que fazer vistoria do campo, tem que ter laudos de bombeiro de aprovação, se não tiver o jogo não acontece. Tem que vender ingresso, tem que ter segurança privada, tem que ter preço de ingresso diferente para visitante, para a torcida da casa, tem que ter sócio torcedor, tem que ter meia entrada, tem o bar para mexer. Então assim, quando a gente vê o jogo pronto, a gente acha que é só aquilo, mas não é. É uma estrutura gigante por trás. E onde as pessoas que atuam nessa área entram é justamente nisso, assessorando nisso. Faz uma reunião no batalhão da polícia para ver 2 dias antes do jogo se está tudo ok, torcida organizada, vai poder entrar com instrumento, vai poder entrar com sinalizador. Latinha de cerveja? Latinha de cerveja não pode. Aqui no estado de Minas a gente tem uma legislação que só pode vender bebida alcoólica no campo de futebol até o término do intervalo do primeiro e segundo tempo. Depois não pode mais. Até o término do... São 90 minutos, né? 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo e 15 minutos de intervalo. A lei estadual fala que só é permitida a comercialização de bebida alcoólica nos estádios até o término desses 15 minutos do intervalo. Acabou o intervalo, voltou o segundo tempo, não vende mais. O bar fecha e não vende mais. Então, assim, por que eles fazem isso? Para tentar coibir aquela violência que já existe e acaba que as pessoas que estão lá só para ver o jogo, trabalhou a semana inteira, quer lá descansar, tomar uma cervejinha, xingar o jogador, desestressar, não pode mais. Pode falar. Eu tenho uma ideia. Toda vez que eu via isso, que não que eu acompanho, que eu gosto, mas a gente está ali, né, vendo. O time, a turma que, a torcida, que bater, matar, fazer qualquer coisa lá, o time não joga mais por um ano. Assim, deveria. A Aí, gente, eles vão torcer sem brigar. Não, a gente tem tido. Sim, a gente tem tido exemplo, até um pouco menos drástico, mas, por exemplo, um caso muito conhecido, o Aranha, o goleiro que a gente pôs lá jogando na Ponte Preta, quando ele estava no Grêmio, o Santos, jogando contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Né? A gente teve um exemplo agora, semana passada, do jogador da base do Palmeiras, o Reed, jogando no Libertadores Sub-20, lá no Paraguai, quando o Cerro Porteño. Ele chorou na entrevista, porque ele foi ofendido. Ele foi ofendido. E a Conmebol, assim, falando aqui na América do Sul, não pune. Se não houver punição, não tem. A punição deles é multa de $20 mil. Para clube desse é dinheiro de pinga, não adianta. Tem que ter punição severa, porque se a gente passa muito nessa questão de injúria racial, de racismo, de xenofobia, é mais uma questão de direitos humanos, de empatia, de questão de educação, do que mais esportiva. Não existe isso. E concordo com a senhora, devia existir penas mais severas para o clube. Eles serem de fato excluídos da competição, não jogar mais, mas não fazem, infelizmente não fazem. E assim, quando isso acontece, o clube é punido, ainda que desportivamente, ele é punido. Né? O próprio regulamento da competição, o CBJ dele, dá essa punição. Mas a gente caminha a passos muito lentos ainda para isso, infelizmente. Mas olha para o senhor, vou te dar um jogo. Obrigado. Danilo, vamos lá. Última da noite. Willer, a gente tem uma visão de que toda a estrutura do esporte é milionária. Minha pergunta é, o salário do advogado também é a pergunta de 1 milhão? Seu nome é Danilo? Danilo. Não é. Não, assim, igual eu falei, até 2023, a gente não tinha parâmetro porque vocês alguns aqui já devem ser estagiários ou devem atuar já nessa área, a gente tem uma tabela, assim como outras profissões têm, que a gente tem que seguir aquele parâmetro ali para não auditar a profissão. Mínimo, exatamente, uma referência mínima, importante destacar. Então, até 2023, a gente não tinha uma referência. 2023, aqui em Minas, pelo menos. Em 2023, a OAB incluiu na tabela de honorários um valor mínimo de cobrança. Então, a gente tem uma referência hoje em dia. Mas, assim, como eu dei um exemplo aqui de advogados mais famosos, não sei como o advogado cobra. Cada um cobra de uma maneira. Cobra no êxito de uma ação, cobra no valor antecipado, cobra por ato que ele pratica. Mas eu conheço advogados, principalmente que advogam na área trabalhista, desportiva,
que são processos milionários, que são processos de rescisão de contrato por justa causa, por falta de depósito de garantia, por atraso de salário, que são ações de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, e isso vai incidir uma porcentagem do advogado. Então, assim, é muito relativo. É muito relativo. Eu, por exemplo, eu atuo hoje na advocacia privada, desportiva. Enquanto diretor de clube de associação, eu não sou remunerado, porque o estatuto veda. Enquanto associação. Porque toda associação, todo o dinheiro que entra em uma associação, obrigatoriamente, legalmente, ele tem que ser revertido para a associação. Então, se eu presto serviço para uma associação, a associação ela não pode me pagar. Então, é um trabalho voluntário que eu faço. Agora, se eu advogo na área privada, ou vou advogar para um investidor, para uma safra, alguma coisa, aí as possibilidades são infinitas. Mas, assim, tem espaço para todo mundo. A advocacia, muita gente fala, nossa, principalmente Pouso Alegre, né? É muito saturado. Toda a área hoje em dia é saturada. Mas o bom profissional ele se destaca. Então, assim, com o pé no chão, um passo depois do outro, devagar, fazendo o seu nome, aparecendo, divulgando, como eu disse, tá nos lugares, né? Fazer o network, comece a escrever, se tiver interesse, pesquisa, faz um artigo aqui, manda para o Migalhas publica. Esse instituto que eu faço parte, eles fazem reuniões, se quiser participar, tem como. Mas assim, essa resposta, eu vou continuar te devendo, porque pelo menos para mim ainda não está sendo, espero que seja. Mas há possibilidade. Não, e complementando a sua fala, nós tivemos os calouros, isso é importante, os veteranos vão lembrar. Nós tivemos uma semana jurídica e nós trouxemos aqui o desembargador Flávio Bozon. E olha só como é que é. Ele virou desembargador do TRF6. E como que ele virou desembargador? Era advogado do Cruzeiro, não ganhava para ser advogado do Cruzeiro. Foram surgindo as oportunidades para ir representando a OAB no STJD e tal. Quando saiu a indicação do 5º Constitucional, o nome dele já estava ali para poder ser indicado. Exatamente. Então, na época que o Cruzeiro caiu, era ele que era o advogado. E como eu estou dizendo, hoje o Cruzeiro é SAF, eu estou falando sem conhecimento de causa, não sei. Porque muitos clubes de futebol terceirizam o escritório de advocacia. Eles têm um corpo jurídico interno, para algumas demandas ali mais tranquilas, entre aspas, mas terceirizam para escritórios mais conceituados, porque, por exemplo, tem escritório que é especialista em demanda na FIFA. Então, é um escritório maior, com advogados que têm contato com advogados de lá, né? Então, alguns fazem essa terceirização. E outros atuam diretamente como diretor jurídico. Eu, por exemplo, enquanto diretor jurídico de Pouso Alegre, eu estava impedido de exercer a advocacia desportiva trabalhista, por exemplo, obviamente contra o clube. Se um atleta me procura para processar o Pouso Alegre, não tem o que fazer. Então, eu estava abrindo mão de algo, porque eu estava ali de maneira voluntária no Pouso Alegre, mas agradeço demais a oportunidade que foi me dada, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu estava ali sabedor dessa situação. Hoje em dia, como eu não tenho mais esse vínculo, porque eu decidi por conta própria, por motivos pessoais meus, hoje, como eu disse, são infinitas possibilidades. Então, eu posso ali assessorar um investidor que vai inventar um SAF, eu posso advogar para um atleta para uma ação trabalhista, eu posso assessorar para um contrato civil, mas e repetindo, e chovendo molhado aqui, mas é interessante, é uma área bacana. E, mais uma vez, se tiver mais alguma pergunta, se quiser depois surgir, pode me contatar por e-mail, eu tento responder e estou à disposição. Vou fazer uma última, prometo, para liberar todo mundo. É o seguinte, hoje a gente vê muita escolinha de futebol, né? E aí eu vou entrar em 2 problemas gigantescos. Primeiro, os professores dessas escolinhas acabam se tornando, entre aspas, empresários desses meninos. E como que ele tem uma garantia de que se eventualmente esse menino virar um atleta, ele vai conseguir receber alguma coisa? Não tem. Nenhuma. Primeiro porque a própria lei veda, a lei Pelé já vedava, e essa lei geral do esporte veda, que esses contratos que versam sobre eventual lucro de menor de idade é nulo de plano de direito. Então não tem. O que às vezes acontece eles fazem algum tipo de contrato, mas não que dê algum valor ali de imediato, sabe? Então, assim, fazem um contrato de assessoria, por exemplo. Eles fazem um contrato de assessoria esportiva, que ele está assessorando, se compromete a buscar patrocínio alguma coisa, mas ele não tem garantia nenhuma de vai receber alguma coisa. Nenhuma. E não pode ter, porque a lei proíbe. Não pode. E hoje em dia, existem.
Hoje em dia é menos, antigamente era mais. Mas hoje em dia, para você ser um intermediário, que hoje a FIFA voltou a nomear como agente FIFA, obrigatoriamente você tem que passar por uma prova, por um exame que a FIFA aplica. Você tem que ser aprovado nesse exame para ter um registro para ser um intermediário agente de futebol. E além disso, você tem que ter contratação de seguro, tem que fazer investimento, tem que dar um calção para você se tornar um agente. Então, assim, primeiro, esses clubes maiores, quando vão fazer negociação com atletas, primeira coisa, eles vão procurar um intermediário se o cara é credenciado, ou intermediário, que existem mulheres nessa área também. Se não for, nem conversa. Mas tem muitos empresários que se dizem empresários hoje em dia que atuam dessa maneira, como se fossem, não sendo legalmente, né? Não tem essa qualificação, mas atuam, porque às vezes ele atua em parceria. O cara conhece muita gente, tem um envolvimento muito bom, uma entrada muito boa em alguns ambientes, ele capta aquele atleta ali, tem um intermediário que é colega dele, isso também não é legal, é uma parceria, ele está trabalhando, é o trabalho dele, mas essa garantia de fato ele não tem. Porque a própria lei proíbe essa captação, tanto assim, o exemplo que eu dei do Estevão e do Ender, não, do Vitor Roque, eu falei errado, né? O Vitor Roque e o Estevão que estavam no Cruzeiro na base. Eles também não são obrigados a se vincular. Eles podem fazer o clube que eles formam, porque a formação no Brasil hoje também é complicada. Não são todos os clubes que têm o certificado de clube formador. O certificado de clube formador, ele é um selo que dá uma garantia para aquele clube de que aquele menor em formação tem toda a estrutura médica, hospitalar, alimentação, alojamento, estudantil. Só que não são todos que têm. E qual que é o clube que forma aquele atleta? Legalmente, ele pode firmar o primeiro contrato profissional com aquele atleta. A lei dá essa prerrogativa para ele. Mas se vem outro clube com uma proposta melhor, ele não está obrigado. Então você pensa, o clube investe desde os 8 anos naquele atleta, pagando tudo para ele. Chega a 16 anos, primeiro contrato profissional, chega uma proposta melhor, eu não quero ficar com não, vou embora. Não tem o que fazer, você não consegue segurar. Paga-se uma indenização, obviamente, né? Faz uma média lá do que foi gasto e tal. Como os dois mecanismos que a gente existe hoje, compensação, training compensation, que é a compensação de treinamento, e o mecanismo de solidariedade, que clube tal vendeu o jogador e vai ter uma porcentagem. Então, se depende de uma variação, né? É uma compensação pelo treinamento, que seria na base, e o mecanismo de solidariedade, ele vai, é uma porcentagem que cada clube, por onde o atleta passou, dependendo da idade, ele vai beliscando um pouquinho. E são conflitos também que existem na FIFA, que às vezes o clube que deve não paga, e o clube tem que entrar na FIFA para receber esse valor. Mas, garantia nenhuma. Vou fazer uma última pergunta em relação a essa questão do contrato com o menor, né? Nós tivemos um caso no escritório que era justamente sobre isso, como ter um contrato com os alunos de uma escolinha de futebol que fosse legal, que tivesse os direitos ali assegurados para o intermediário, justamente por essa questão, né, que o contrato com o menor, o professor, ou pelo menos o instrutor, ele tem que ter uma credencial, né, com a FIFA, tem uma série de pré-requisitos e não gera esse direito automático a quem está intermediando. E eu me lembro que a gente estudou muito esse caso e a gente viu que um dos caminhos que algumas escolinhas de futebol acabavam seguindo, não sei se legais ou se era alguma brecha, era contratos de gaveta ou contratos com os pais desses atletas. Isso tem efeito legal? Ou seja, isso é uma vale? possibilidade. Você pode fazer um contrato de gaveta. Está dizendo? Pode ser questionado no futuro? Pode. Até porque, como eu falei aqui, até os 16 é absolutamente incapaz, ele tem que ser representado. Dos 16 aos 18, relativamente capaz, né? Ele vai ser assistido, então ele não vai poder assinar sozinho. 16 aos 18, ou os representantes legais, os pais geralmente aos 16, só os pais representam. O menor não tem poder de escolha nenhum, ele tem legitimidade, né, para fazer nada. É uma possibilidade, é um risco que aquela pessoa vai correr, mas pelo menos dá um formato mais legal naquela operação, né? Formaliza um pouco e dá uma aura de legalidade naquilo. É uma possibilidade. Mas, repito, não há garantia. Não há garantia. Você pode ser discutido lá no futuro, não. Eu assinei isso aqui, sei lá, fui coagido, eu não queria assinar. Mas é o risco. É o risco do negócio. Obrigado, professor Leo. Parabéns. Bom, aproveitando os sobreviventes, né, numa sexta-feira à noite, que estão aqui conosco até agora. Myron, bem, meu filho? Parabéns, você ganhou um livro. Verdade, não sei se você sabe.
É isso. Obrigado, agradeço a todos vocês a oportunidade. Vamos só fazer uma selfie com o professor Euler, só que você é mais alto que eu, né, filho? Então você tem que fazer. A de seu faz o meu. Hã? A de seu. Vamos fazer depois. Bora. Esse guy aí.